Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje chegamos com coisa nova nesse canal. Isso porque recentemente eu tô trazendo muita continuação e por mais que vocês falem, oh, eu adoro uma continuação, mentira. Porque eu posso trazer o Cabeça de Porco curtinho que vocês assistem mais ele do que qualquer outra parte 2. Então eu sei que vocês gostam de coisa nova. Você não mente pra mim porque a verdade está nos números. E é por isso que eu fui caçar algo que fosse novo, porém muito bom também. E cá estamos, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Tamo frente a frente com a Shari, ela fala pro nosso menino que ele é uma boa pessoa, porém, ela não pode ficar saindo com um sem futuro. Ela tá na idade que tem que pensar sobre casamento, que é pôr o útero pra trabalhar. O coitado dá-lhe aquela hesitada, mas não fala nada. Enquanto é esculachado, com ela dizendo que todas as amigas estão se casando com caras bem conhecidos e de companhias poderosas. Enquanto ele, só uma olhada dá pra saber, né? É o famoso Betinho. Ela se levanta e agora eu tô impressionado, né? Como é que esse moleque tá conseguindo sair com essa braba? Eu já tô botando fé. Porque se com esse shape ele conquistar isso, o menino tem potencial. Porém, não agora, já que ela se levantou e deixou meu menino lá acabar. Essa namorada dele era de 5 anos, ele acabou de ser abandonado brutalmente, até ele sabe. Foi quando ele decidiu, se fechar num quarto e começar a virar um viciado em jogo. Jogo esse conhecido como Pangana, que ficou popular 5 anos atrás também. Porém, o negócio é tão difícil que ninguém nunca terminou essa bomba e aí a quantidade de players só diminuiu. Essa maldita coleção de pixels era infame pelo quantas vezes tu é traído, tu é caçado, os bichos é absurdo. Só que o que deixava todo mundo com mais ódio ainda era o fato de que quando você morre, tudo desaparece, filho. Não tem save aqui não, rapaz, é quase vida real. Nosso menino tinha 8 dos 13 itens mais raros do jogo, porém morreu e perdeu tudo. Porém, quando seu personagem morre, você ganha ponto da alma pelo que ele conquistou, e nosso menino acaba de ganhar 1,6 milhão. Ele tá em choque, pelo visto esses itens únicos que ele tinha valia bastante. Ele costuma jogar safe, tá ligado? Gasta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas como a menina que quer encher outra acabou de estar fora, ele perdeu a cabeça, fi. Vai tacar 1,6 milhão de uma vez só no mesmo boneco. Dá-lhe. Brilhadeira pra todo lado, parabéns, se satisfez a singularidade e foi convidado pro Panguênia. É o clássico piripaque do Chaves, o menino tá todo no tremelique, uma voz diz que o mundo que ele criou vai queimar as chamas do inferno. Já era, fi, mano, Azoreba, o garoto tá sem entender que voz é essa. Pum, foi de Kirito. A mensagem ainda fala pra ele encontrar felicidade em Panguênia. Porém, o moleque acorda tomando chicotada do Habib, mandando o desgraçado se levantar, senão vai ser dado de comida pra um High Dragon. Protinha tá sem saber que desgraça é um High Dragon, meu filho. Ele olha pro lado, tem umas patas, uma multidão de escravos tomando chicotada também. Ele tá sem entender que situação é essa, um monte de monstro ali preso e... Toma outra, anda, moleque do caralho. Que isso, falando que ele vai morrer, o moleque tá ali no ódio. Solzão escaldante, não tem nenhum Jordanzinho nesse pé. Ele tá ali observando a região, percebendo que aquele monstro ali realmente parece dos Panguênia. O lugar também era familiar. Ele manda aquele clássico, janelinha do status, pum, brilhou na frente dele. Os atributos do menino é tudo 12, ele tem uma porrada de talento, além de um monte de talento escondido secreto, porém tem um negócio ali sobre destruição em 6,12%. Se isso chegasse a 10, a primeira fissura iria acontecer. Moleque, tem muito escravo nesse lugar aí, não? Realidade bateu, ele realmente tava em Panganha. Porém, por que os status dele tava tudo no 12? Normalmente o limite é 1 a 10 e é raríssimo você ter um status no 10. Ele tava tudo acima. Além disso, ele tinha 13 atributos secretos. É o vazio, a destreza, o mestre de todas as armas, resistência do demônio, uma porrada de coisa. Porém, antes que ele conseguisse a primeira resposta, o chão tá se tremendo e o Habib dá uma olhada pra frente suando frio. Lá no fundo do horizonte tem uma multidão de bicho vindo e eu já tô vendo uma garota só pela silhueta na cabeça de um. Tem uma gótica vindo caçar meu menino? E o Protinha reconhece, fi, a tal princesa da cobra. A missão principal na hora gerada pra ele sobreviver. Recompensas variavam de acordo com o resultado. Meu amigo Legolas deve estar lá do outro lado, porque vem uma chuvaiada de flecha nos meninos, Habib tá tudo indo de adeus. Porém, o Protinha tá ali parado, estoico. Característica secreta, coração do aço de sangue. Um atributo linkado que só aparece quando todos os atributos físicos estão no máximo. Calma aí, os Habib tá atacando os Habib. É uma guerra no Oriente Médio, basicamente estamos no Afeganistão aqui. Nossa, menino não tá afim de morrer. Vem o Habib pra dar-lhe uma espadada pelas costas, ele já pega ali no cabo, se vira, vem no brilho, plim!
nossa, passou ele. Primeira kill do servidor e primeira farmaçãozinha de aura. Com o talento do mestre da espada se ativando. Os calça larga vem na correria, o Protinha dá uma olhada pro lado e o Andrew Tate ele veio dar uma lançada no meu garoto, porém ele passou cortando a lâmina e o mano junto. Já pegou a lança ali no meio do arco e fincou estilo Esparta no peito do mano. Rapaz, ele percebeu que qualquer arma ele consegue usar como expert. Um outro vem pra dar uma partida no meio do meu garoto, porém ele se esquiva, vendo cada movimento da lâmina, ele passa a espada por baixo com maestria e redireciona o ataque. Além de que tá vendo umas linhas levando até o peito do cara e ele finca bem no caminho e dá-lhe a espetada. O bom machado do cara que ele tinha desarmado e rasgou no meio também. Olha o ódio que o menino que tomou um fora fica. Os Habib tá em choque, como é que eles vão parar esse cara? Não tem como, né? Vocês nunca vão ter o ódio que ele tem. Até porque se sua mulher dá fora, você bate nela e já era. O Protinha ainda tem as mãozinhas proeficientes, que faz com que ele aprenda as armas mais rápido do que o normal. E já tá com a lança e a espada no 6. Ô, louco, o nível máximo é 10, ele já tá no 6? Realmente o negócio é roubado. O Prota, porém, sabe que nem mesmo um milagre vai fazer ele sobreviver nessa situação. Tinha mais de 500 tropas ali, como é que ele ia sair disso? Você não muda, tamo no Game of Thrones ali, pelo visto pra você ser uma mulher forte nesse mundo, você tem que ser uma gostosa. Não proibido mulher feia e magra dando ordem nesse lugar. E a mina tá no ódio porque uma tal expedição pro mundo do Lorde Demônio falhou. A tal da Princesa da Cobra pede desculpas e a outra vez é que se eles, da Cidade do Deserto, não participarem na expedição, os lixos do continente central vão falar que eles são os culpados. Ela, que era a cabeça do deserto de Kautzman, tinha que eliminar qualquer um que estivesse atrasando e acabar com a evidência de que aquela pessoa enviou qualquer tropa. Ela quer meio que acabar com a possibilidade de conectarem eles à falha da expedição. E se ela fizer isso, uma certa maldição vai ser removida da tal Princesa Cobrinha. Não parece muito feliz com a situação, mas diz que entendeu. Já de volta na cena, ela tá perguntando pra um Habib ajoelhado se tá tudo terminado. Ele, porém, responde que ainda tem um mano que tá aguentando. Ela confusou, é como assim, um cara? De volta na cena, Habibs e Habibs esticados no chão e o Protinho ali de pé. Menino tá exausto e chegou no nível 2. Meu amigo do céu, tá difícil farmar nível nesse jogo mesmo. Ao menos a mana e a vida foram restauradas, hein? E a fadiga removida. O menino tá mais perigoso do que tava antes. Os turbantes tá se tremendo até que a princesa manda todo mundo sair da frente. Protinho olha pra cima e na hora reconhece Isabela von der Sian. Nível 8 e tá se achando? Pelo amor de Deus. Apesar que tá difícil subir de nível, né? Deve ter matado muita gente. Ela não pode sair dessa área por causa de uma maldição da Rainha do Deserto. Ele, porém, não consegue ver status, talentos e skills porque tem pouco conhecimento sobre ela. O Prota sabe que mesmo tendo talento, não tem como ele vencer alguém no nível 8. Caramba, esse jogo é muito esquisito. O nível máximo é nível 10. Ou seja, nesse momento ele é tipo um cara nível 20 enfrentando uma mina nível 80, tá ligado? Sei lá, é a minha brisa. E a partir do nível 8, você começa a ser considerado forte em qualquer região do mundo. Basicamente, chefes de organizações famosas. Pra ele ter que enfrentar essa mulher logo agora no começo era um desastre. Porém, ele parece interessar no fato de que ela tá com aquela maldição. Nisso, a Isabela desce e diz que o showzinho dele foi interessante, porém ele vai ter que morrer. Caramba, minha filha, calmou, conversa com meu menino. O Protinho, porém, tá em choque, rapaz. A razão pra ele jogar Pangania, que era um jogo difícil e criticado, é bem óbvia. Ele gostava do design das danadas, era um pervertido, basicamente. Rolou que ele parece saber de algum segredo no momento em que ela avança maravilhosamente pra acabar com meu menino veio pra dar a espadada. Ufa, ele só fala, você quer liberar a maldição da rainha. Achei que ele ia fazer alguma, sei lá, uma técnica de coçada na axila, fiquei com medo. Graças a isso, pelo menos, a Isabela hesita por um segundo e vem ali frente a frente, querendo saber quem ele é e como sabe disso. O Prota do nada vira uma mina adolescente de 15 anos e diz que ele consegue ler as estrelas e ver os signos. Ele consegue ver o futuro das pessoas nos céus e pode tirar dela essa tal maldição pra que ela saia do deserto. Ao ver que ela se surpreende e hesita por um segundo, ele imagina que funcionou. A tal classe de portador das estrelas, só os NPC pode ter e o jogador pra ter acesso tem que estar no nível máximo. E a forma de resolver a tal maldição da rainha é dando uma bênção que só essa classe consegue. Desenhista deixou o resto da roupa ali pra baixo de propósito, né, pra fazer esse quadrinho lindo. E ele sabe que como ela quer escapar desse lugar, óbvio que ela não vai querer matar ele. E a razão pra ela querer escapar dali a ponto de o proteger é porque a Isabela é um personagem que ele fez. Ô, louco! Então, nossa, então as personagens do jogo é tudo ele que fez? Eu espero que o meu garoto seja talentoso. Diz ele que é uma personagem que ele acabou negligenciando porque ele escolheu coisa errada no começo. A tal maldição é algo que você pode escolher pra poder farmar mais numa região e ficar preso. Porém, não faz sentido, ele cometeu um erro, já que, né, o objetivo de um personagem deveria ser zerar o jogo. A Isabela pergunta o nome e ele diz Randolph. Eita, nome feio da desgrama. Ela dá-lhe uma
encaradinha e se vira quadrilzuda, falando que vai deixar de matar ele por enquanto. Porém, se ele estiver mentindo, vai ser rasgado no meio. Já se vira, vai, meus Habib, pega esse moleque aí e cuida dele com carinho. Com isso, a primeira missão de sobreviver é terminada e ele quebra um recorde. Um recorde tão perfeito que beira o milagroso. Sorte de principiante e as constelações sorriem pra você e sua recompensa é melhorada. Ele obteve um pedaço quebrado do castelo de escamas e uma alma de um High Dragon além da espada da Micaela. O Protinha tá exausto ali, cai no chão. Oxe, mas você não acabou de subir de nível e recuperou energia? A conversa com ela foi tão intensa assim, meu menino? Pontos totais, 220. Noite cai, o menino tá na banheira, que isso? Tá cuidando do garoto mesmo, hein, vida mansa? Agora, por causa da tal da alma do High Dragon lá, ele consegue invocar um até nível 5 e controlar. O Prota sabe que esse aí é um item infame que foi dropado pouquíssimas vezes em todo o tempo de jogo. E ele conseguiu junto a isso ainda a espada de Micaela. A única coisa que ele não conhece é a tal pedaço de escama quebrada. Opa, que isso? A porta abriu e tem uma galera entrando com toalha, perguntando se quer que dá um banho no garoto. Oxi, ele fala só o pezinho. Só o pezinho, vai dar uma subidinha aqui. O Protian, porém, parece pensar que está sendo testado. Olha que pezinho que abre os dedão, mano. Parece uns dedos de mão, esses pé longo. Essa daqui são as Chambermaids da Isabela, grandinhas. E se ele mostrar qualquer reação, elas vão suspeitar? Como assim? Reação do quê? Ah, vixe Maria. Ah, não, mas aí, pô, pelo amor de Deus. A classe do Carregador das Estrelas não tem nenhum desejo carnal, digamos assim. Então ele tem que se manter muito calmo. Eu já ia morrer aí, é isso. Acabou pra mim aí. O Protinha, por outro lado, tá esperto. Ele tá abrindo o sistema ali pra esconder essas mulheres, fi. E nisso vê que a primeira quebra de Panguena já tá em 7.66. Ele dá uma olhadinha no rank das quests e vê que na número 1 ele tá no top 1 com 220 pontos. O louco meteu um tal de graça ali que fez 195, que o maluco não é fraco não. Ele parece assustado enquanto a garota na frente chama pelo portador das estrelas. Ah, ele tava pensando mais sobre o tal do Gracia e o tal do Eu Amo Chocolate de Menta. Pessoas que ele conhecia. Ele achou que esses caras tinham parado de jogar já que eles sumiram, mas pelo visto foi todo mundo mandado pra esse jogo. E o Protinha vê ali que como ele tá ranqueado como sobrevivente, ele tem a função deslogar. Porém, enquanto ele tiver deslogado, o personagem dele fica meio que, né, desprevenido, desprotegido. Nisso ele já vira, vai, sai daqui, ô suas peitudas, eu tenho que me comunicar com as estrelas, tem mais o que fazer. A menina tá ali meio que sem entender, mas diz que tudo bem, então, né, pum, porta fechada. Ele relaxa, ao menos essa desculpa inútil funcionou pra alguma coisa. Ele tá ansioso pra sair logo desse jogo Fidalion, clicando logout e coisas eletrônicas digitais, plim. Tamo no quarto. Eita, pelo amor de Deus, aí ferrou. Cidade inteira em chama. É, né? Não ia ser tão fácil assim. Coitado, achou que ia voltar pra vida mansa, mas não foi bem assim. Tá geral correndo, o celular tocando, falando alerta de emergência. E ele vendo o bicho logo na sacada da janela, metendo gritão na direção dele. Na hora ele se pergunta por que os bichos do Pangania tá ali no mundo real. Opa, mas uma pedrinha dourada caiu do bolso. Será que ele vai ser o brabo no mundo real também? Ai, ai, ai. Nada melhor do que humilhar aquela maldita útero vazio. Ela vai querer os babies do nosso garoto Chad, porém não vai rolar. Ele se lembra de tudo que aconteceu no jogo e começa a se perguntar se talvez ele dormiu e teve esse sonho e agora tá de volta de verdade. Aí ele põe a mão na cara e fala, meu Deus do céu, eu fiquei maluco mesmo, achando que eu fui parar numa novel. Amigos, eu não sei se você percebeu, mas tem inseto gigante do lado de fora da sua casa, assim, claramente tem algo errado acontecendo ainda. É aí que ele vê também que tem ali a tal pedrinha dourada na frente dele com um saco. E se pergunta se ele tinha algo assim na vida real. Já joga no bolso e decide ver o que tá acontecendo com o jogo, que infelizmente agora não mais existe. O Prota nisso escuta a galera falando dos monstros. Ah, a gente teve um flashbackzinho, né? Agora que ele vai ver que tá os monstros tudo, fi. Ó o coitado dos policiais atacando pipoca no bicho enquanto o coitado é devorado. Ficha caiu pro menino alguma coisa, tava conectando o Pangania ao mundo dele. E nisso ele já tem uma ideia. Talvez o que ele tem no jogo fosse possível de se usar ali. Na mesma hora ele já saca espada da Micaela e alma do High Dragon. Ele não tem muita ideia de como usar, mas o sistema só fala liga e desliga, dura 24 horas, dali. Uma anja aparece e nisso o fragmento começa a ter seu tempo gasto. Nas ruas tá todo mundo tirando soneca eterna. Mãe, corre, minha filha, socorro. Coitado tá nos braços ali, mamãe, cadê o papai? Tá vindo sim, pô, olha pra cima aí, ó, vocês estão indo pro inferno. Nossa, eu juro que assim, eu falei isso achando que ela ia ser salva pelo Prota, mas não, ela só foi esmagada mesmo. Uma novinha do cabelo curto tá ali vindo na correria perguntando se ela tá bem, até ver que a mulher tá tá prensada.
e ainda conseguiu falar alguma coisa. Por favor, estou bem, leve minha criança com você. Só dela falar já é um milagre. A mulher pega a criança, mas quando se vira, o bicho tá vindo pra dar-lhe mordidão. Não é possível que o Prota não salva agora. Ufa, um garoto Chad chegou no corte. Nossa, como ele olha do swag e passa fatiando. Ô, louco, mas calma aí. Ele tá com a aparência dele do jogo? A mina tá feliz ali que sobreviveu e se pergunta quem é esse homem. Muita calma que o negócio ainda não tá resolvido. Tem mais um vindo pelas costas, só que a formação de aura começou. Ah, na verdade, calma aí. O dragão dele comeu o bicho e tá ali paradão. Moleque, aí tá realmente formação pura. Ah, é o bicho da Micaela. E ele já subiu no cabeção e falou pra mina ficar paradinha ali. Ah, coitada, tá pensando que tá sonhando e tem alguma coisa errada rolando. A filha sai dos braços pra ver a mãe sulfite, enquanto a mina tá só vendo o Protinha vatiando geral. É o clássico, né? Monstrengo apareceu na Coreia e no mundo inteiro pra destruir a civilização. Porém, junto a eles, alguns heróis também apareceram. O Troll joga a espada e fala pra ninguém se preocupar que eles vão salvar todo mundo. Óbvio que, como sempre, nem todo herói é gente boa. Tem um mano ali na sua sala relaxando, falando que eles são idiotas de estarem gastando seu fragmento da escama dourada. Isso porque agora tá confirmado que com o tempo esses dois mundos vão se mesclar. E na Era do Caos que tá chegando, todos competem contra todos. Fragmento é igual a poder e todos estão competindo pra ver quem vai ser o verdadeiro protagonista. Ele só quer saber quem que é esse moleque absurdo com 220 pontos no rank 1. Ele se pergunta se é um tal de Phantom, um jogador secreto que ninguém conhecia que quebrava uma porrada de recorde. Foi o primeiro a fazer uma expedição com os NPC, por mais que falhou completamente. Aquele cara era inegavelmente o rank 1 de Pangania. Isso porque, por mais que a aparência e os equipamentos resetem, alguns atributos e talentos passam pro próximo personagem. E ele sabe exatamente como esse maldito conseguiu um score alto. Ué, gastando 1.6 milhão de pontos e pegando 3 status roubados. Protinha tá de volta na banheira, pensando que a situação tá extremamente clara. Com o último personagem dele que quase chegou no fim do jogo e causou a morte de inúmeros NPCs e traições, alguma coisa foi modificada. Tem grandes possibilidades de outros jogadores assim como ele estarem nesse mundo que ele tá agora. É, isso aí eu já imagino, né, rapaz? Até porque tem um rank dentro do jogo também. Você não tá sendo muito Sherlock, me desculpe. O que ele sabe é que o Pangania é um jogo brutal onde todo mundo quer roubar os itens dos outros e ele sabe que vai ser alvo. E uma parte muito difícil é que ele tem que manter a segurança em 2 mundos diferentes. Pra isso, a única forma é ficar forte logo, ele pum, abre o portão. Garotinha da cobra quer saber se ele terminou seu papinho com as estrelas. Ah, o danado avisa que chegou pra cumprir a promessa. Porém, ele tem uma condiçãozinha. Ela já entende, manda as gorduchinhas sair da sala. E ele avisa que é pra Isabela levar ele pro santuário. Isso é coisa séria, porque ela já fala que ele deve estar ficando maluco. Porém, o Prota sabe que a segunda quest pra conseguir uma classe acontece lá. E ele mente pra ela, né, que lá tem uma estrela. Pelo visto, o garoto realmente joga Pangania, né, tá enganando todo mundo. Rapaz, essa novinha trabalha rápido. O capítulo seguinte já tá manco no sangue, ela andando numa sala cheia de Habib morto. Tá toda lambuzadinha, o Protinho impressionado que demorou só alguns minutos pra ela acabar com todos os guardas. Umas horas antes, né, quando ele pediu pra ser levado pro santuário, ela falou que ele era insano. Quando ele meteu o louco da estrela tá lá, ela queria saber o que ele tá falando. E pelo visto é verdade, diz ele que encontrou a 4ª estrela por sorte quando tava upando seu último personagem. Ele é um dos poucos jogadores que sabe precisamente a localização e como usar essa estrela pra remover a maldição dela. Ela tenta hesitar, falando que ninguém sabe do santuário, que ele tá mentindo, porém ele corta e só diz que ela sabe e ela pode entrar. É, nele que criou ela, então é fácil. Peraí, se ele que criou ela, isso aqui não é tipo uma filha? Não, não. Não precisamos nos aventurar nessa ideia, deixa pra lá. Meu Deus, o que eu fiz? Vou deletar. Com isso, ele tá conversando com sua criação, que é uma mulher completamente desvinculada dele, avisando que ali é o lugar sagrado, assim, tá meio maligno. O sistema avisa que ele entrou no tal santuário e recompensas vão ser dadas de acordo com quanto ele explorar. Ixi, porém, o nível dele não é de acordo com o local. Nível 8? Rapaz, que nível que pode entrar nesse lugar pra pegar a segunda classe? Que isso, pô? Você pega a segunda classe no fim do jogo? O Protinha tá tancando ali o veneno por causa do talento da resistência ao demônio de gigante. Nossa, essa garota dele ali tá gigante nesse quadro. Alguém nerfa a menina. Ele sabe que a solução fácil é mandar a Isabela na frente e pegar as recompensas. Porém, não é isso que importa nesse momento, porque ele tá ali pra conseguir a classe do santuário. E a missão termina imediatamente no segundo que ele conseguir, pelo visto. Ah, entendi. É um desafio e quanto melhor ele for, melhor a classe que ele ganha. E ele tá buscando uma específica. A Isabela tá ali só observando e... Ah, olha o artista de novo. Ele... Já aprendi, esse seu ângulo é forte, meus parabéns aí pela criatividade. Ela se vira falando, pegamos o caminho errado. Porém o Protinha, segurando o ombro. Onde você vai, garota? Ela se vira avisando que a ponte na frente claramente é uma armadilha. O pladão do ar foi feito pra ninguém conseguir
passar, eles vão ser derrubados. Ô, louco, porém ele só pergunta: e aí, garota, tá com medo? Não sabia que você era esse tipo de personagem, não? Ela cruza os braços no ódio, falando pra ele se lembrar que ela é a princesa das cobras, ela não tem medo. Porém, ele só corta e diz que ela realmente tá assustada. Ela tenta falar pra ele desistir, que deve estar cheio de armadilha. Porém, ele só fala: vai, sobe nas costas do pai. Ela tá com mais ódio ainda, falando que ele ficou louco. Porém, ele fala pra ela se lembrar que quando acharem o corpo dos Habib tudo morto, vão mandar um time de busca até ela. Então, ao invés de ficar gastando tempo, eles precisam acabar com isso aqui rápido e sair desse lugar. Ela fica tímida, mas grudou no menino, falando que se não fosse a cãibra na perna que ela tem, ela resolveria isso. O Prota só pensa que essa é as vontades de saber tudo sobre o jogo. Manda ela se segurar e sai na correria. Porém, ao invés do guri ir pra direita, onde tem um monte de caminho, ele vai reto enquanto a trouxa fala pra ele não se jogar tarde demais. Óbvio que o danado tem um planinho e ativa a característica secreta de mutante. Essa daí permite a ele ver todos os segredos escondidos do olho humano. Ai, seu cheaterzinho, tá andando na escada invisível? Isso que é um gamer bugado mesmo. A coitada da mina, obviamente, tá ali, né? O caralho, mas que porra é essa, meu guri? Tá andando no vazio? Ele tá falando pra Baby Doll que o pai amassa, porém ela tá ali com ódio, querendo saber por que ele tá tão confiante assim. Essa daí já... Aí o autor brisou. Ela se sentiu como se ele estivesse tratando ela como um velho amigo que ele não vê faz anos. Aí ela pergunta, né? Já se encontramos alguma vez? Ele disse que não, eles nunca se encontraram no mesmo lugar. Ela meio que sem entender, né? O que você quer dizer? Ele fala que, digamos que eu já vi você, porém você nunca me viu. A sala é tomada no brilho. Cena seguinte, estamos num campo aberto, Sword Art Online. Eles passaram um domínio da barreira, um tipo de coisa que só quando você atravessa, você vê o que tá depois dela. Ele vai se perguntar se a memória tá correta quando um olho vermelho aparece no meio de umas pedras. Não, na verdade, as pedras se levantam com olho vermelho nelas. E o núcleo no meio do peito. E o Prota sabe que aqueles guardiões da região eram golems, e pelo menos de tier superior pelo tamanho. Um tapinha ele tá morto, então tá na hora de pôr a mulher pra trabalhar. Ele já fala: vai, minha filha, você não tava com a perna ruim? É bom que ela tenha ficado boa. O golem, moleque, antes dele terminar de falar, já foi pra dar-lhe uma muquetada puro One Punch Man nessa menina que solta um sorrisinho selvagem. Ui, Cabo Levi, subiu o braço rasgando. Ah, na verdade não, só ergueu o espadão mesmo e esfatiou tudo. Pula de uma pedra pra outra pra matar os bichos de pedra, enquanto o Protinho tá lá, braço cruzado, pensando que realmente uma classe de assassino é boa pra esse tipo de coisa. Ela se esquiva muito fácil dos ataques largos e lentos dos golems, enquanto a lâmina dela tava fatiando. Esse era o poder de uma danada nível 8, chuva de pedra. Ele ganhou a classe de criador de golems. E ele tá interessado, porque parece que as kills da Isabela estão sendo reconhecidas como coisa dele. Só pela forma como ele falou aqui, Impangênio, os invocadores são uma boa classe. Eu já sei que nem ferrando que ele vai escolher isso. Quadro seguinte, pronto, não é a classe que eu quero, ele recusa. Ele tá querendo algo muito diferente. Nem falo que esse guri quer. Porém, energia roxa tá se espalhando pelo chão. Agora tem uma sombra enorme nas costas dele. O rei ancião, mestre da montanha, que foi enterrado como uma estrela sem nome e mostra ódio contra os invasores. O Prota comemora que o maldito apareceu. O deus superior que guarda as estrelas, conhecido como Dramut. Realmente que o Protinho tá querendo é um cobrão gigantesco. Garoto. O louco e o recomendado ali é nível 10, fi. Ele tá sentindo a pressão intensa, querendo saber se essa é a presença de um deus. Na hora, a garota Parmalat fala que ele deve estar ficando maluco se acha que ela vai conseguir resolver um guardião como esse. O trouxa vai falar que o bicho não morde até que quase a menina piracanjuba tomou-lhe uma mordelícia. O cobrão tá só com o lingon pra fora, ele tá confuso. Essa criatura, em teoria, era pra ser amigável. Hey, e o chefe tá falando: desafiante do santuário, me derrote e prove sua qualificação. Ela tá assustada, falando que não tá ali pra matar ninguém não. Até que a cobra fala pra ela se lembrar de que acabou de matar sentinelas. Claramente ela tá com esse objetivo. Cobrão vai pra dar ali mais uma rabada, ela sai na correria, falando que ela não tá ali por ele não, foi esse moleque que mandou ela vir pra cá. O Prota tá em choque. Quando ele terminou esse lugar a última vez, ele não teve que matar o Dramut, tem alguma coisa que tá errado na memória dele. Ele conta que o rei Dramut é uma criatura de corpo gigantão que consegue inteligência da energia espiritual das estrelas. E ele terminou esse lugar quando ele era um personagem nível 10 de 5 estrelas transcendental. Eita, meu Deus do céu. Quando ele chegou lá,
falar, o Dramut obedientemente guiou ele até as estrelas. A razão, provavelmente, é porque ele era qualificado. Resumo da ópera, o bicho te ataca se tu for mais fraco que ele. Então, o que é que ele vai fazer? Porque a garota cobrinha tá sendo atacada pra todos os lados. E ela não consegue reagir porque o veneno do santuário tá fazendo com que o corpo dela não responda direito. Realmente foi uma idiotice ter confiado nesse cara e vindo ali com ele. O bicho tá prestes a executar quadril largo quando, de repente, ele manda o monstro parar. Ao chamar a criatura de Dramut, o bicho se virou e perguntou como é que o garoto sabe do nome dele. Ô louco, o Protinha diz que o mestre dele, William, retornou. Nisso, o Cobrão se vira e pergunta se ele realmente é o William. Começa a rir. Nossa, a risada de cobra é horrível, né? Parece que tá vindo dar um bocão. E o bicho tá falando que o idiota na frente dele nem se preparou pra receber as estrelas. É mais fraco que qualquer golem dele e agora tá dizendo que ele é o grande ilhão. Ele manda o garoto saber que esse tal nome é de um humano poderoso, um transcendental que merecia ser o mestre dele. Porém, ele que falhou numa simples expedição como essa não merece nada. Além de, obviamente, conhecer a morte. Eita, foi pra dar o bocão. Só que nisso, o Prota manda o Dramut honrar o contrato que eles haviam feito. O monstro para mais uma vez, estão cortando o monstro bicho. E pergunta como é que ele tá sabendo do contrato. Ninguém deveria saber sobre isso. O Prota diz que no tal contrato da estrela, a pessoa aprende o verdadeiro nome do guardião da montanha e se torna o novo mestre. Com isso, o guardião da montanha começa a obedecer o mestre e nada do contrato pode ser revelado para as pessoas. Se isso é revelado, quem quebrou o contrato sofre a morte como a maldição. O Prota diz que ele tem a grande vantagem de saber do jogo, porém tá num corpo diferente, então a tal maldição não afeta ele. O chefe manda ele revelar logo de uma vez quem é a criatura na frente dele. E o Prota diz, se você quer saber quem eu sou, deixe que as estrelas me guiem e eu vou provar. O Dramut tem certeza que ele tá mentindo, porque o teste das estrelas não mostra nenhuma piedade. Ele seria queimado em puras chamas no momento que se aproximasse. O Prota, porém, diz que parece que o Dramut tá com medo de que o teste revele que ele realmente é o verdadeiro mestre. O monstro ri, até parece que ele seria domado por alguém que morreria em uma mordida. Mas tudo bem, ele vai deixar o garoto queimar nas chamas eternas, era só seguir ele. Pouco tempo depois, a Isabela pergunta se é ali que a estrela se esconde. O Prota diz que sim, exatamente ali em cima do altar. Tá mais um caveirão, e ela pergunta se o caveirão é a estrela. O Prota responde, essa aqui é o rosto de Lia. Quando a deusa gêmea de Pangania morreu, o corpo dela foi cortado em 32 fragmentos e espalhado no continente. Cada um desses fragmentos é referido como uma estrela, e eles são os catalistas para criar o poder transcendental nos jogadores. Esqueletão na mão, fogaréu girando em volta do Prota, e ela tá lá de fora perguntando se ele tem certeza que isso vai dar certo. O Dramut dá risada, falando que avisou. Só de se aproximar da estrela, ele foi devorado pelas chamas. Claro que ele foi rejeitado e agora morreu. O Protinha, porém, tá lá dentro no olho, falando, esse desgraçado realmente não confia nele. E a verdade é que a estrela só recusa o jogador em um único cenário. Se você usar um bug secreto lá que você nem vê o Dramut. Por mais que ele não matou o Dramut, ele passou de forma que o bicho aprovou, então não deveria ter nenhum problema. O maior X da questão é se ele vai conseguir ou não a classe que ele realmente quer. Isso porque diz aí que se você pega uma classe na estrela antes de ter qualquer classe, você consegue escolher. E ele tá pedindo pelo tal do vazio. Ah não, peraí, a caveira tá vendo todos os talentos dele. Mestre da mãozinha talentosa, Lorde das bestas, graça dourada, mutante. Ele que já havia enfrentado a destruição, receberia o brilho, explosão, pedrinha. Mana é convertida em energia estelar. Ele adquire a habilidade perfurar as estrelas e bênção das estrelas. Todos os status mais 5, ele ganha mais status ainda conforme aumenta o número de estrelas que ele tem. Pelo visto é o que ele queria, porque ele obtém o sucessor da estrela. A Isabela tá ali confusa, peraí, cadê o caveirão? Desapareceu. E nisso ele pergunta pra danada o que ela quer fazer da vida quando a maldição dela for removida. Parmalat diz que ela quer sair do deserto e encontrar uma linhagem de sangue da família Dercian. Porém o garoto não vai deixar ela sair assim não. Ele diz que ele vai deixar ela sair do deserto com uma condição. Ela vai ter que servir ele por 1 ano. Depois disso, ele garante a liberdade pra ela procurar a tal linhagem de sangue. Vixe, na hora Isabela percebe que ela era uma escrava assim como tava com a rainha do deserto que queremos conhecer. Realmente nada tinha mudado. O Prota vem com a mão no ombro falando, eu não sou a rainha, eu não minto. Acabou de mentir, falou que ia liberar a menina, porém já tá tacando um contrato nela na condição de liberar. Ih, que isso, minha garota? Ela manda uma boquinha danada ali, diz que vai servir, até se agachou. Oxe, ele não pediu tudo isso não, só pediu uma ajudinha por 1 ano. E porém agradece, falando que ela fez uma boa decisão. Agora é bom o Dramut se lembrar, né, que ele realmente é o mestre. E o Cobrão tá suando ao perceber que realmente é o
o maldito William. Vixe, o Protinha manda o desgraçado baixar essa cabeça agora. Ao menos a segunda missão de obter uma classe foi um sucesso. Cena muda pra rainha do deserto no ódio, querendo saber como é que deixaram a maldita Isabela escapar. Ela já manda os Habib agora e buscar os dois imediatamente. Com isso, céuzão azul, cafezinho do anjo, tem alguém ali perguntando se o Randolph realmente é o Phantom. Um cara diz que com certeza, se ignorar a missão principal, conseguir um score como aquele é impossível a não ser pra aquele moleque. O jogador de 5 anos finalmente apareceu e isso vai gerar uma bagunça. Não sei quem são os gêmeos, mas eles querem saber como é que vão entrar em contato com o moleque antes de qualquer pessoa. E Girlzinha diz que ela procurou ele por anos e nunca encontrou. O mano responde que talvez fosse porque o Phantom não tava no verdadeiro jogo. Agora que isso aconteceu, deve ter uma forma. Se esse cara entrou agora no jogo, ele deve estar completando as missões inicial, como por exemplo a Quest 2, então é uma boa chance. A lourinha dá a ideia de usar um negócio chamado Phishing. É um esquema no qual você coloca um item raro que poucos jogadores sabem do valor pra vender, aí você usa um talismã gêmeo que fica preso nesse item, aí quando a pessoa compra, você encontra ela e mata. Basicamente é um jeito de caçar jogador a partir de venda. Os irmãos, porém, acham que é estranho que o Phantom vai cair em algo assim, pô. Porém, a loirinha tá se tremendo no piripaque, avisando que tem chance dele cair. Ele era uma pessoa que gostava de assumir risco e decisivo, e quando ele vê um itemzinho bem delicioso lá no leilão, ele vai acabar comprando. Ele deve pensar que qualquer desafio não vai ser difícil pra ele, e é aí que eles vão se aproveitar pra sequestrar eles pra guilda. Ou seja, eles estão fazendo todo esse plano pra chamar meu guri pra guilda, né? Estão querendo o menino também, né? O top 1, pra ver se tá o brabinho. O rank do jogo foi atualizado e no segunda quest o Protinha fez 230 pontos e alguém tá recebendo a notificação de que perdeu acesso ao leilão, né? Por causa do Protinha. Mano, tá aí, rapaz do céu, o moleque conseguiu 230 pontos. Que tipo de classe que alguém farma tanto assim? Infelizmente, não vou poder usar o segredinho do leilão por um tempo. Mas tá bom, enquanto eu estiver matando todos os outros jogadores, ninguém vai me alcançar. Vixe, fi, é o rei do PKzinho. Enquanto isso, de volta com o nosso garoto e sua menina, estão os dois montados na cobruna. A submissão de exploração do santuário havia sido terminada e ele ganhou um livro de teleporte épico, o que faz é bem óbvio. Parte ruim é que tem 30 segundos de conjuração e só pode ser usado uma vez por dia. Parmalat tá ali toda confusa e nisso o Protinha acumula experiência suficiente e sobe de nível. Caramba, considerando que o nível máximo agora é 10, já tá no 3, tá metade do jogo quase, filho. Rapaz, os status dele tá alto, não tá não? 36 em tudo com mais 5? Parece até coisa de protagonista, né? E o safado ainda acha que tá upando devagar. Segundo ele, quanto mais talento você tem, mais experiência você acaba precisando. Porém, ao mesmo tempo, né, por causa disso, ele também acaba sendo um nível 3 muito mais forte do que o normal, então tá tudo bem. Até porque ele sabe de um item que ele vai ganhar como recompensa da missão principal, que é extremamente raro nesse nível. Um negócio chamado Manto da Sombra, que tem o efeito de te deixar invisível. Só que bem nessa hora, o Dramut muda de expressão, fi. Ele sente os Habib chegando. E avisa o Prota que tem intruso no santuário. E Isabela tem certeza, é o esquadrão de perseguição da rainha. O que eles vão fazer agora? A própria rainha não vai vir mais, deve ter mandado bastante gente. Ô louco, mesmo com o guardião da montanha, não dá pra resolver todo mundo? Que isso? É incrível, né? Quando é o inimigo, é o impossível, é o deus, é a criatura imortal. Quando virou amigo, não consegue matar 5 Habib. O Protinha, porém, pergunta por que eles iriam lutar. Parmalat tá ali, parecendo que teve uma grande ideia, não sei, enquanto os dois saíram na correria e mandou o Cobrão resolver tudo. Enquanto eles vazam, estão só escutando os Habib falando, carai, que é isso aqui, filho? Tem um Cobrão, socorro! O Protinha diz que nem ferrando que o exército inteiro chegou. Deve ser só a unidade avançada mais rápida, então eles vão aproveitar isso pra vazar. Relaxa mancada, abandonar o Cobrão, porém ele diz que o bicho é preso ali, não tem como essa criatura sair do santuário. E o que ele realmente precisa é chegar no portal que fica na beira do deserto. Parte boa é que agora que ele tirou a maldição da Isabela, isso aí não vai ser problema. Ele dá-lhe uma freada, falando que o problema é que o portão precisa de tempo pra ativar. A Isabela tá ansiosa, fi. Quando ela passar disso, ele completa falando que sim, eles vão estar fora do deserto. O problema é que vai demorar e a Parmalat quer saber quanto. Moleque, ele diz que meio-dia. E a parte é que eles estão no meio do deserto, né? Vai se esconder aonde? Atrás do pilarzinho ali, ó. Tudo que eles podem fazer é esperar que o Dramut consiga ganhar bastante tempo. E é nesse tempo que ele vai tentar se comunicar com as estrelas. Na verdade, ele tá inventando uma desculpa. Ele tá falando isso porque ele precisa voltar pro mundo real pra ver como as coisas estão lá. E ele tá perguntando pra essa nutrida se ele pode confiar nela. Ela vai no facão ali e fala que sim, pode confiar na braba. Deslogar com sucesso, mas o jogo fala pra ele ser cauteloso quando usar o mercado de leilão. Vagabundo acorda na cama notando que ele ainda acha esquisito ficar trocando de corpo. Já
vai no celular e vê que não tem mais nenhum alerta de monstro ou de desastre. Pangani é a realidade, estamos se mesclando aos poucos, a parte ruim é que tem muita coisa pra ele descobrir. Logo mais vai ter novos monstros, porém o grande problema agora são outros jogadores. Ele precisa periodicamente voltar pra esse lugar pra conseguir informação. Isso ele recebe uma mensagem, alguém perguntando pro Hyung como é que ele tá. Ele reconhece como um tal de Kim Seo-yeon. E ela é outro vazio, e ele tá falando pra ela não irritar porque ele já comprou comida e roupa, qual que é o problema dela? Eu tô meio confuso aqui. Ela tá falando que ele flertou tanto com ela bancando ricaço, então cadê, né? Pelo visto ele tava mentindo. Ele disse que eles conversam depois em pessoa, enquanto ela quer saber qual é a razão, ele só responde que não tem nada pra fazer. Tem um amigo pra conversar. Desligou na cara e a buchinha vazio tá ali no ódio desse moleque. Ah, realmente ela tava ligando pra pedir presentinho, pensando, ai, aquele cara era um fracassado, mas antes ele pelo menos me escutava. Talvez eu devia ter continuado mais um tempinho com ele. Porém, tanto faz também, ele não tem dinheiro. É nisso que outra pessoa vem ali chamando por ela. Ah, é ele mesmo. Ela tá ali sorrindo, falando que achou que ia ter que esperar muito. E ele quer saber, né? Me chamou gente por quê, ô cachorro? Estranhamente, futura mamãe pergunta se ele tem planos pra depois e fala pra ele se sentar. Ela diz que talvez porque eles não se veem há alguns dias, mas ele tá com uma vibe diferente, ele parece mais fit. Porém, o garoto não é mais gado, não. Ele só fala aí, me diz logo o que você quer porque eu quero sair. A boquinha dela está estalando, com ódio que ele tá todo orgulhoso, diferente de como ele era. Isso ela diz que algumas coisas nunca mudam. Ele realmente veio hoje assim que ela pediu. E isso é algo que ela sempre gostou nele. Ô louco, e depois que eles terminaram, ela percebeu o quão bom ele era. Ela ficou pensando sobre e se arrependeu. E agora ela quer saber, e ele, né? Sentiu saudades? O Protinho, porém, não tá nem escutando direito, filho. Ele tá só vendo ali o negócio que tá falando que tem que cada pessoa pedir um drink, pelo menos. Ele tá no ódio que ela o chamou e não comprou nada. Rapaz, e nisso, pum, já se levanta e fala, aí, terminou de falar, tô vazando. Ela toda confusa fala, calma aí, você não tá escutando? Eu falei que eu tô com saudade, por que a gente não volta? Porém, nosso Mr. Bigodinho falhado só fala, eu sou eu, seu novo namorado, sabe esse nosso encontrinho? Se você gosta de flertar com múltiplos homens ao mesmo tempo, você ao menos deveria deletar suas fotos nas redes sociais. Ô, louco, né? Não sei o que ele viu, porque nós não viu, mas ele tá ali vazando enquanto ela pede pra ele esperar. O Protinho só tá pensando, se fosse eu do passado, ia estar em choque sem saber o que falar. Porém, hoje eu tô me sentindo muito calmo, suave e bright. Será que o crescimento do Randolph lá no jogo tá me afetando? Assim que ele sai, ele vê ali uma baderninha do lado de fora, um mano puxando um estilete, falando pro Punk que vai se rasgar no meio. Vem pra dar uma no meio do crânio, mandando o cara ir pro inferno, a pessoa fecha o olho, porém, pum, um Chad segura o bracinho. Caramba, o mano tava batendo na novinha, deixando ela calvada, fi. Cê é louco, isso aí é truque favela. E o Protinha já mandou, otário, parar com isso agora. O mano fala pra soltar o braço, mas uma apertadinha, ele se treme todo ali, falando que o punho tá prestes a quebrar do meio. Enquanto o nosso Guri nota que ele não tá nem usando 100% da força. Realmente, ele tá com a sensação de que se ele calar e apertar com vontade, ele mata esse cara. Só tacou no chão igual um lixo. Novinha do escritório tá ali, ai, obrigada, você me ajudou, eu não sei nem como te agradecer. Ele tá ali pensativo, enquanto ela quer saber, né, por que ele tá encarando assim. O Prota então percebe que é aquela mina de antes lá que ele salvou da criança. Ela então pergunta o que foi, ele fala, nada demais, tu só me lembrou de uma pessoa que eu conhecia. Bem nessa distração, o divorciado vem pra dar-lhe uma nas costas, porém, olha essa farmada de Aura, passou seco, rapaz. Agora dá-lhe uma beijada no chão. E a novinha tá gostando, né, só tem maluca nessa história, ela tá ali, nossa, como ele é forte. O Prota se achando, agora eu sou foda, moleque, a polícia chega e leva o Guri embora. E, porém, o Guri vai ter que ir junto lá pra estação, né? Explodiu a cabeça de um civil no solo, tá achando que você tá o quê, dentro do jogo? E é exatamente isso que os caras tá falando, né? Foi um ato de violência exagerada. Ô, louco, porém, o menino tá muito fora da lei. Aí, polícia, tem tempo aí, ligado? O policial olha tipo, e daí? Tu vai vir. Até que a mina fala, calmou aí que eu sou a Kim Hana, uma entrevistadora e repórter. Ao invés de ficar enchendo o saco desse garoto inocente, vocês deviam falar comigo que sou a vítima. A não ser que vocês queiram que todo esse caso aqui seja divulgado. Os malucos tá ali, cara, aí não queria ficar famoso agora não. E parece que algumas pessoas reconhecem ela como a mulher que salvou a criança lá, então ela tá num hype, todo mundo tá meio que gostando dela. E aí o cara já sai e fala, ah, beleza, tá, deixa pra lá então. E aí Sarana se vira pro nosso garoto, agradece por tudo, ele fala que tá de boa. Porém, ela já vem ali entregando o cartãozinho com o número dela pro Guri, falando que ela tá acompanhando os heróis das dimensões. O Protinho tá ali pensando, bom, ela deve tá falando do jogador. O estranho é que ninguém tá mencionando Pangania. Provavelmente
Realmente, uma invasão interdimensional soa mais realista do que uma invasão de um jogo. Porém, na hora que a mina tá ali pedindo o business card do nosso garoto, o Útero coçando vem correndo e se gruda do meu menino, perguntando, ai, você tá machucado? A Hannah vai perguntar, essa daí é seu namorado? Ele, pum, dá-lhe um tapa? Não. Além disso, também não tem um cartão de visita de número pra você, não. A mina pede o número e ele fala, beleza então, mas passa seu celular aí. Aí está ali, né, filho? Só escutando isso, o cara, ele tá passando o número pra outra na minha frente. Fica no piripaque, novinha. Ela tá ali, nossa, seu nome é Hyung Myung. Nossa, que nome bonito. Qualquer dia vamos tomar um café aí, jantar junto. Ô, Chad, só, ai, beleza então, hein, não vou recusar. Está ali no ódio, como é que ele tem coragem de fazer isso? Esse maldito moleque é ninguém. Caraca, vai explodir no ódio a menina, fi. A novinha sai andando pela cine. Que isso, fi? Do nada cresceu umas coxas nela. Alguém pergunta se a suprema autoridade Kim está tendo um bom final de semana. Ela avisa pra não me chamar ela assim, porque o nome dela é Kim Hannah. A pessoa diz que tudo bem, mas avisa que o diretor saiu e deixou uma missão pra ela. Uma entrevista com tal de Gracia. Ela pergunta se esse aí é o mano que dizem que é o herói que salvou os americanos. Por que estão pedindo pra ela entrevistar um maluco famosão desse? Ixi, o cara diz que não tem ideia, mas parece que o próprio super-herói diz que quer ela e quer que ela vá pra Coreia. Tô sem entender nada aqui, fi. Cena muda pros Habibi, tudo no solo, beijando asfalto, boquinha linda, cansada e exausta, mas tá lá, na proteção do nosso menino. Pentada no sangue vermelho, os caras tão falando, princesa do sangue, a rainha só quer que você retorne. Entrega logo esse escravo aí, minha filha, a gente finge que nada aconteceu. Ela, porém, disse que nunca vai acreditar nisso e os mano vai pra cima, dizendo que a maldita vai morrer. Não durou um segundo o fingimento deles. Porém, é bem aí que o portalzão começa a soltar brilho pra todo lado e o ponto de partida estava aberto. Bem na hora que a garota tá no tremelique do bracinho, o Chad chega falando, ai, Isabela, você aguentou. Deixa que o pai agora comunicou com as estrelas e resolve isso. Cabeção de boliche lá do fundo manda executar o traidor, porém o Prata joga a mão pra frente e diz que agora é a vez dele de prometer o que ele havia falado. Na hora que a mão fecha, ele usa a habilidade exclusiva, perfurar as estrelas, toda a energia é consumida e nisso, rapaz, o poder vai durar 41 segundos? Meu Deus, os Habibzinho coitado tá sendo tudo destruído enquanto ele diz que agora chegou o momento da liberação. Ela parece reconhecer que esse realmente é o poder de um portador das estrelas. E agora o cara do nada fala, ai, Isabela, se você não quiser vir com esse Chad aqui, eu não vou te impedir. Só pra obrigar a menina a falar, não, eu vou com você, né? Até dá um sorrisinho e passa no portal. A maldição dela foi quebrada e agora ele pode se conectar a 12 outros lugares através do deserto. E ele seleciona o continente central de Arcana. Seja bem-vindo à Cidade Dourada. Ô, louco, mais Habib, só tem Habib nesse lugar. Tamo no Oriente Médio mesmo, esse jogo se passa aí. A Isabela tá impressionada, falando que o lugar é extravagante. E ele diz que, obviamente, que é na Cidade do Ouro, tudo se resolve com ouro. A Parmalat diz que perfeito, ela tem 300 moedas. Ele dá uma olhada e fala, bom, pô, que isso aí nós tem uma noite de quarto. Ela, meia confusa, diz que não faz sentido. Lá no deserto, isso aí compra uns 10 escravos. Ele explica que nessa cidade, fi, é tudo diferente. Um pão custa 50 moedas de ouro. Aí, isso aí nem faz sentido. Tipo, como é que ouro vale menos que trigo? Aí o artista quis fazer gracinha e não soube. Só se o chão for, tá ligado? Pedra de ouro, velho. O Prata então fala pra ela ficar tranquila que tem dinheiro por todos os lados. Ela pergunta do que ele tá falando. Ih, rapaz, é a cidade do tigre. 3 pratos de trigo pra 3 trigo triste. Ela tá ali vermelhinha como sempre, né? Meio confusa se esse é o plano. O Chad, porém, fala, fica tranquila, baby, que o pai é sortudo. Ai, danado, ele tem a característica da bênção do ouro. E o menino tá no campo pra jogar, fi. Vem pro cassino Hudson. Até o mano da frente bloquear, falando, excuse me, sir. Qualquer um com menos de 10 mil pra depositar não pode nem pisar aqui. A Isabela já vem perguntar, ai, que é o seu corno manso, por que você não avisou? Eu só tenho 100 moedas, eu fui tomar banho e comprei roupa. Ai, tá toda Cleópatrazinha, enquanto o mano ali na porta fala, aí, não tem um depósito, some da fila logo e para de atrapalhar esse lugar. Porém o Prota estica a mão e fala, dá uma olhada aqui, ó, deve ser mais que o suficiente. Lágrima da vara rainha da raid imortal. Pelo visto valeu a pena, porque o maluco já ficou no tremelique ali e os dois entrou igual VIP. A Isabela pergunta, né, o que ele entregou? E ele fala que é o talismã da fada. Uma das recompensas que eles ganharam quando estavam lá no santuário. Ela fala, tá maluco de gastar um negócio raro desse aqui? Que ele diz, relaxa, eles estão só com isso por um tempo, porque eu vou recuperar agora aqui na Habibilândia. Roletinho girando, cai no número 13, os manos já tá gritando, caralho, aquele maluco de novo, tio, o cara já ganhou 1.200 moedas. Nosso guru já tá atrás das muralhas de moeda. Como esperado, da bênção do deus do
do ouro. Quando o assunto é ganhar grana, fi, não existe característica melhor no jogo inteiro. A novinha já tá atiçada, falando que eles estão ricos agora. Porque ele fala, eu tô rico, né? É isso que você quer dizer. Protinha foi retirar a grana e o maluco já tá, senhor, a gente vai te dar a recompensa de hoje, mas de agora em diante você tá banido de entrar na casa de apostas, Hudson. Qualquer cliente que tá copiando o que você tá apostando tá levando muita grana e isso tá sendo um problemão. Então, por favor, saia da premissa agora. Ih, rapaz, tá cercado. Isabela tá querendo partir pro duelo, ele fala, relaxa, tudo bem então, tô indo embora. Porém, primeiro eu quero falar com o dono do lugar. Narizão só diz aí, rapaz, tá achando que você manda aqui? Vaza quietinho. Nosso garoto, porém, diz, você não tá entendendo. É o seu chefe que deve tá querendo saber quem eu sou, então vai lá e fala pra ele que eu tô esperando. Esse bigodudo deve ser o chefe que tá em choque no cristal. Ele usa uma mão da observação nível 8 e tem um piripaque. Esse item é extremamente raro, já que as fadas dificilmente saem do reino delas, e isso aqui é de uma fada rainha. Nem mesmo se ele pedisse pra, sei lá, 3 caras de nível 10 encontrar um negócio desse, seria possível. Ele não consegue acreditar que um negócio desse aqui caiu no cassino. E isso alguém fala, ô, Sr. Hudson, que foi? Fala aí. Mano, responde, o cara lá do talismã, que tá pegando um monte de grana aí, tá querendo te encontrar. Ele falou que provavelmente você quer saber quem ele é. O Hudson dá aquele hesitar, isso aí. Fala isso mesmo, traz esse moleque aqui pra um chazinho. Ih, olha lá o Protinha, senta de perna cruzada, gosta de homem, só pode ser. Ele tá ali em sua pose, enquanto o cara tá pensando, esse cara que trouxe o negócio da fada, ele nem parece um bom lutador. Nisso ele fala, bom, você informou meus camaradas aí que eu ia querer conversar com você, o que você quer dizer com isso? O Prota diz que é bem óbvio, será que ele realmente tem que explicar sobre algo assim? Até onde ele sabe, o Hudson tá precisando daquele talismã que ele deixou como depósito. O cara hesita e responde que, pelo visto, o garoto já sabe que ele coleta raros talismãs. E sim, ele tá certo, ele já ia chamar para negociar e comprar de qualquer forma. O Randolph responde que se o preço for bom, ele não recusa. O mano oferece 2 milhões de ouro, falando que ele tá sendo generoso. A novinha se treme ali, né, fi? Nunca escutou. Porém, rapaz, o Prota mete o 10x, 20 milhões ou nem se fala nisso. O Hudson responde que ele tá ficando louco. 2 milhões já era o suficiente pra comprar uma mansão no centro de Arcana. Não importa como raro um talismã, eles só servem pra reforjar armas, então não vale tanto assim. O Randolph falou, pra mim não vale tanto, mas eu sei que pra você vale. Porém, o cara tá recusando, avisando que é só um item de hobby e ele não tem tanta grana pra gastar em algo assim. Porém, nosso garoto sabe o segredo e diz, até onde eu sei, a lágrima da fada não é só um talismã pra você. É algo que você precisa pra entrar no conselho da cidade. Isso porque a qualificação mínima é chegar no nível 10. Porém, pra chegar nesse nível, as pessoas precisam usar a própria força. E pra ele, que não é de uma classe de combate, essa é uma barreira impossível. E é por isso que ele precisa do item que cria o efeito de remover o mínimo pra se equipar um certo item, e a fada é exatamente isso. Com esse item, ele pode colocar coisas acima do nível dele e compensar o que ele não tem de atributo. E dessa forma, ele finalmente vai ser reconhecido pela família da noiva, Serengeti. Rapaz, o Protinho sabe de tudo. Serengeti é outra Parmalat, já vi de longe, que pelo visto domina 500 cavaleiro branco. Uma mina tão gente boa que sacrificou 2 pernas pra ajudar nosso menino na caçada do rei demônio. Quando o Prota tava no Pangani, ele via como um jogo e não tava nem aí. Porém, agora ele tá percebendo que talvez os NPCs desse jogo sejam pessoas de um outro mundo. E tudo que tá acontecendo é que os mundos estão se conectando. E isso fez com que as últimas palavras da tal da Serengeti voltassem pra ele. Ela pediu pra ele entregar um talismã pra uma certa pessoa. Na missão falava que carregava uma foto do seu esposo, Hudson. Ele ficou meio confuso. Isso aqui é parte da história dessa menina? Até onde eu sei, ela nem tinha esposo. Que doideira. E agora o Protinha conectou. Não existia esposo da Serengeti na história original. A única forma dela ter mudado como NPC é se um outro jogador tivesse encontrado com ela. Ou seja, rapaz, é possível que o Hudson seja um player e agora ele tá em choque. O Prota, porém, tem certeza. O Hudson deve ser alguém que chegou nesse mundo muito antes dele. E esse cara é o alvo perfeito pra ele extrair várias informações sobre como tudo funciona. O mano, óbvio, quer saber como ele tem ideia de tudo isso, e o nosso menino diz que as estrelas o contaram. O Hudson tá querendo saber se ele é um carregador das estrelas, e o Protinha diz que sim. Porém, se o amigo não tá disposto a gastar os 20 milhões, ele só precisa aceitar uma única simples condição. O mano confuso pergunta o que foi. Ele manda ele contar toda a história da vida dele e ele vai decidir se as estrelas vão o ajudar. O Hudson tá ali meio sem entender. O cara quer saber a história da minha vida? Enquanto o Protinha tá pensando que ele não tá nem aí pra vida desse cara. Ele quer saber tudo sobre o jogo. Além disso, o mano corre um risco porque existe uma classe de NPC nesse jogo chamado Caçador, que literalmente vai por aí matando todos os players. Como a classe do cara das estrelas é raro, pode ser que o mano pense que ele tá fingindo. Porém, ele tem confiança que o Hudson vai aceitar, já que a Serengeti é muito mais do que uma NPC qualquer. E com isso, mano,
mano diz que tudo bem, ele vai contar a história da vida dele. E tudo começa com a noiva, já que tudo que ele queria conquistar era ligado a ela. Ele avisa que a Serengeti foi uma brava cavaleira que participou na expedição até o reino do Rei Demônio, junto com os 8 heróis. Ei, pera, você tá falando da expedição onde o William morreu, não é? E Hudson fala, sim, o cara que era o líder da grande expedição. Tudo que eu fiquei sabendo é que rolou uma briga interna que acabou fazendo com que a expedição falhasse. O Prota tá meio confuso, calma aí, quem tá contando? Não tem nada a ver com isso. Ele então pergunta, você sabe quem eram os 8 heróis? E o cara diz que óbvio que sim, todos são figuras lendárias. Um deles, por exemplo, era o segundo mais forte, conhecido como Grácia, que nesse momento tá vendo notícia do nosso Protinha. Um mano nas costas avisa que conseguiu uma entrevista com a tal da Kim Hana lá, a coreana que ele pediu. Porém, ele quer saber, né, por que ele tem que ir até a Coreia? Era mais fácil trazer esse pessoal até ali. Até porque o pessoal dos Estados Unidos tá querendo que ele fique por lá pra caso role um ataque de monstro. Porém, o Grácia diz que não. Ele tá com a sensação de que a pessoa do vídeo é um amigo que ele vem procurando há um certo tempo. Cena seguinte, céuzão azul e o Protinha tá de volta na City, mas não parece muito animado. A novinha da TV, senhorita Hana, quer saber se ele não gosta de carne. Ele diz que não, só que ele tá meio exausto. Ah, na verdade é porque o Hudson ficou conversando a noite inteira chorando, contando a história e ele ficou lá, escutando. A coitada da Isabela já tava dormindo em pé. O garoto bancando humilde, perguntando pra Hana se tá tudo bem ele comer ali. Parece meio cara essa comida. Ela, porém, falou, óbvio, né, seu corno manso? Você salvou minha vida, como logo enche o saco. Porém, nisso, ela dá uma olhada e vê algo estranho. Caraca, fi! Útero vazio ali encarando o Prota. Primeira vez que eu vejo numa obra de ação essa ceninha assim no restaurante, que é clássica, tá ligado? Tem que ter. E ela tá ali, só num ódio com o novo corno da vez. O Protinha reconhece esse mano aí como o cara que ela tava antes postando na social media. E até perguntou, né? Esse novo macho sabe que você tá correndo atrás de mim por acaso? E é ousadia e coincidência que ela esteja ali agora. A Hana oferece eles ir embora se ele estivesse se sentindo desconfortável. Porém, ele põe o carnão na boca, falando pra ficar tranquilo. Ele não tem mais nenhuma relação com essa garota. E até que alguém pergunta: oh, se é o tal do Park Hyung-min? É o mano ali, logo nas costas, falando: pelo visto tá seguindo a Seoyeon aqui, né, meu parça? Para de encher o saco dela, vocês já terminaram, tá ligado, seus sem vergonha? O Prota tá confuso, falando: calma aí, você acha que eu tô seguindo ela? E o mano diz que sabe muito bem que ele é um chorão perdedor que fica correndo atrás dela e foi até encher o saco dela lá no café. Nossa, o menino tá confuso. Até onde ele se lembra, essa maluca que chamou ele ficou enchendo o saco dele. Porém, ele entendeu o que rolou aqui. A Quero Ser Mamãe tá só encarando ele. Ô, louco, o novo corno da vez tá falando que se o Prota seguir ela mais uma vez, ele vai morrer, porque ele é um lixo que não vale nada. Ai, mulher. A Hana se levantou ali, vamos ver o que nosso menino vai fazer nessa situação de humilhação pública. Tá todo mundo encarando, querendo saber o que tá acontecendo. Caraca, o mano tacou dinheiro na cara dela do nada. Falando que ela deve ser uma que foi contratada pelo Protinha e agora ele vai comprar ela dele. Vixe, não, aí o cara foi além, velho. Moleque, nosso garoto não fez nada ainda. Foi a Hana que foi lá e toma ele um tapa na cara do mano, falando que ele é um louco. Nisso ele responde que é bom ela preparar a mandíbula porque ela que bateu primeiro. O moleque foi pra dar-lhe uma massacrânio. Ih, porém nosso guri só puxou o pezinho por trás e o mano foi igual um completo idiota pro chão. E manda o mano ficar paradinho porque ele também não é inocente nessa situação. Rapaz, o cara se vira no ódio falando que ele é um pedaço. Porém, nosso menino já tá com a mão na cara, interrompeu e toma-lhe aquela beijada. Foi descobrir a temperatura do solo. E aí está ali. Meu Deus do céu, você tá passando uma vergonha, Dinho. Levanta desse chão. Isso aqui é horrível pra você. Como é que você tá sendo humilhado pra esse lixo? Mano, tá ali. Eu não consigo me levantar. Ô, louco, vai sacar algo perigoso ali do bolso, fi. Pensando, esse maldito mexeu com a pessoa errada. Vai ativar os poderes de jogador. O Prota reconhece a luz, tá todo mundo confuso. O mano é um herói de dimensão e pegou o Protinha pelo pescoço. Agora ferrou meu guri. Que situation. Nossa, e tacou ele no chão igual um pedaço de lixo. Porém, o Prota, ao invés de se surpreender, tá caidão lá, pensando que esse cara é um jogador. Então, por que parece que ele não sentiu nada? Ele viu o mano se transformar, então ele tá intacto. Esse cara colocou ele no chão de forma gentil. O Prota nisso vê que o mano tem classe de lanceiro ainda nível 4. Em Pangania, como nós sabemos, tem 10 níveis e, obviamente, quanto maior o seu nível, mais experiência você precisa. Além disso, a experiência necessária também muda de acordo com os talentos que você tem. Como o Protinha tem inúmeros, o nível 3 dele, né, é um pouco acima desse cara. E é óbvio que o tal do Jinwoo deve pertencer ao grupo de pessoa que tem pouco talento. E todo Jinwoo é ranquezinho mesmo. O Prota tem certeza, esse cara deve ser um gamer iniciante que sincronizou recentemente com Pangania. Provavelmente na sorte sobreviveu à missão
inicial e obteve até que uma classe decente. Com isso, conseguiu a habilidade de sair do jogo e nunca mais voltou. O Prota tem certeza que esse cara não tem quase nenhum talento. Enquanto isso, a novinha tá ali, ai meu Deus, você foi tão incrível, acabando com esse lixo imundo. Ele se vira aí, ô Ryuming, eu sei lá seu nome, moleque. Dá sorte que eu só vou deixar você vivo por causa da Sionzinha. Porém, é bom você nunca mais vir atrás dela, tá ligado? O Protinha tá só pensando, esse cara é trouxa. Não só revelou pra todo mundo que ele é um jogador, como também tá gastando a escama dourada dele como se não fosse nada. A Hana pergunta se ele tá bem, ele diz que sim, ele tá bem tranquilo, não tem que se preocupar. Ela fala que eles têm que ir pra polícia agora, porém ele não tá nem aí, falando que foi nada demais, ela também deu o primeiro tapa, tá de boa. No meio desse papo, porém, terremoto começa. O chão tá se tremendo. No caso, é exatamente isso que é um terremoto, o chão se treme. O teto tá se quebrando. Ih, corrosão da estrela. Nossa, é minhocão do nada de todos os lados. O Protinha vai com a mão na boca dela, falando pra ela esperar um segundo, enquanto tá todo mundo correndo desesperado pra todos os lados. Estranhamente, as criaturas, porém, estavam ameaçando, mas não estavam atacando. O Prota reconhece essa como uma das poucas minhocas que só comem cadáveres e ficam procurando itens. Se eles não atacarem primeiro, normalmente o perigoso não aparece. E, porém, tá na hora do casal dar adeus, né? Novinha tá ali atrás dele. Vai, amor, faz alguma coisa, protege a gente. E ele, tudo bem então, puxou a lança de raio. O Prota manda ele não atacar, porém tarde demais. O mano explode a cabeça do minhocão. E agora ele tá confuso. Peraí, eu matei em um hit? Eu devo ser mais forte do que eu imaginava? Ih, ferrou pra você, meu guri. Você tá entrando numa brisa aqui, mais que claramente vai levar o seu fim. Ele tá ali animado. Como é que eu tava com medo todo esse tempo? Eu sou foda, eu mato tudo. Enquanto o Prota tá falando pra Hana, correu o mais longe possível. Aquele idiota tinha feito a pior coisa. O lugar é tomado por uma fumaça vermelha. O tal do Jinwoo tá sem entender que tá bloqueando minha visão. O que tá rolando aqui? Vixe, fi, do nada vem a mão do capeta preto, como pros olhos do maluco, um olho endiabrado aparece nas costas, perguntando quem que matou a criança dele. Vixe, o monstro de elite Mamba Tid apareceu. Foi pegado pelas costas pelo Mamba. Ih, rapaz. E o pior é que pra vencer isso, recomenda-se um grupo de nível 6 com 20 pessoas. E o tal do Mamba Tid tá ali mandando matar todo mundo. Nossa, invadiu a mente do guri. Um outro trouxa ali tá tampando a boca, querendo saber o que aconteceu. Ele não consegue ver nada. E nisso, óbvio, né? O Jinwoo já vem com a lançada de raio, manda ele morrer e pelo visto vai finalizar. O mano tá sobre um status de alucinação e banho de sangue pra todo lado? Não, fi. Cê é louco? Segura que o Chad entrou em cena. Corta o braço do menino. Nossa, já cortou os dois braços, fi. Virou saco de cimento, menino. Caraca, o Protinho ainda tá numa formação de aura, mandando ele aparecer logo. Nisso, os minhocão começam a cercar ali, enquanto uma voz tá rindo igual o Coringa, um bocão surge, falando que realmente nada ruim. Parece que tem um humano nesse lugar delicioso. Ih, sai fora, mambazão. Tá querendo comer meu menino? A novinha tá aí gritando, procurando. Ryung, cadê você, garoto? Porém, no meio da fumaceira vermelha do nada, rola ali uma explosão. Ih, o Protinha passando formação. Ele tá se aproveitando. Como o Tia de Mamba escondeu tudo, filho, ele tem a chance de se transformar sem ninguém saber quem ele realmente é. Sorte que ele sabe os padrões de ataque desse bicho, senão ele já tinha virado comida desse monstro há tempos. E o bicho tá ali confuso falando, estranho, suas habilidades físicas são medíocres, então como é que você se esquiva de tudo? O Prota, sem falar nada, partiu mais uma vez pra cima, só que o Chad sorri, puxando o negócio ali da cabeça, manda mais um monte de tentaculada, porém o Protinha tá fatiando. Diz ele que já sabe o que vem por aí, e nisso rola uma explosão de sangue na direção, porém ele puxa uma mesa e protege. E essa aí se toca você e te deixa envenenado. A mesa quebra, enquanto o monstro tá falando que é inacreditável que ele se esquivou até disso. Tem alguma coisa errada, o garoto tinha uma habilidade de esquiva fora do comum. Porém, se os ataques dele não conseguem chegar na criatura, o que muda? O Prota fala pra ele não se preocupar, que ele vai colocar isso aqui no meio da testa dele agora. Ativou o negócio da fada lá, que reduz o nível necessário e equipou os pés de Hermes. Caramba, não só isso, também equipou a armadura de Micaela, chapéu de Micaela, moleque tá todo equipado, fi. Com o set completo, ele pode usar o buff do dragão celestial. Ai, rapaz, tudo isso foi comprado lá no leilão secreto. Ele queria evitar fazer uso da lágrima da fada, porém, ele não pode morrer ali, obviamente. O sapato do Hermes dá mais 3 de agilidade e a habilidade de leveza. Uma ativada, moleque, some
igual uma bala, se joga na direção do Cobrão, que tá mandando a rabada no menino. Vai vir no meio da cara aí. Achei que ele ia conseguir meter uma esquiva agilidosa, porém ele foi tacado pra trás. Porém, o garoto não para, pisar a funda no chão, parte pra cima de novo. Agora o bichinho não tá nem conseguindo acompanhar os movimentos do menino, que já tá nas costas. O Cobrão começa a sacar uns tentáculos ali, manda na direção, porém ele consegue bloquear tudo. Rapaz do céu, o Mambazão vai dar rabada. E tomou no meio do peito. No, Protinho, eu tô aqui te hypando, menino, para de apanhar, desgraçado. Porém, calmou, que ativou agora uma opção do conjunto de Micaela. Caraca, fi, tá abrindo asa, o menino agora tá até flutuante. O monstro tá em choque, falando que o desgraçado tem inúmeros truques. Como é que um rato como esse tá num lugar desses? O Prota comemora. Finalmente, ele chegou no último padrão de ataque dessa criatura. Ele só precisava aguentar isso e o garoto começa a decolar. O monstro, porém, continua ali mandando baforadão, falando que não tem como ele escapar de algo assim. O ratinho ia morrer agora, o lugar inteiro é tomado por um vermelho. Porém, uma sinergia se ativa entre o conjunto celestial e o pezinho de Hermes. A habilidade do vendaval automaticamente empurra tudo pros lados, tirando o veneno de perto. O bicho tá confuso, querendo saber se ele tá usando o vento pra empurrar o veneno pra longe. O Prota já sabe dos 4 padrões de ataque dessa criatura. Depois que você se esquiva de tudo, o monstro fica em um curto estado de confusão. E nesse momento ele não consegue agir. Porém, se a confusão passar, ele começa a atacar com alguns padrões ainda mais difíceis. Ou seja, se ele for vencer esse bicho, vai ter que ser agora. Ele vai a 1000 pra cima, enquanto o monstrão pede pra ele esperar um segundo. Porém, parece que cravou fundo. Nossa, o menino fincou, mas tá tendo que dar aquela forçada a mais. Falando que avisou que essa lâmina ia fincar no meio da testa dele. Com isso, o Mamba é derrotado e a contribuição dele é de 100%. Ele absorve o fragmento da escama por mais 10 minutos e ainda tem 47 horas e 56 minutos totais. Esse fragmento, pelo visto, realmente é o que deixa, tipo, um jogador conseguir usar os poderes do jogo na vida real, tá ligado? Acho que todo mundo já tinha percebido, mas, né, só pra deixar claro. Todo mundo observa a fumaça desaparecendo e o sistema avisa que as trevas recederam por um momento. E 9,1% até o colapso de Pangênia. Hanazinha tá ali querendo saber cadê o menino, o que aconteceu. Ela olha pro lado e vê o mano ali puxando o manto, tacando na cabeça e se lembra que esse foi o mesmo cara que salvou ela aquela vez. Ela na hora fala, peraí, corno manso, foi você que me salvou, não foi não? O Prota, porém, só pensa, bom, ela tá segura, então é isso. O efeito da capa de invisibilidade foi ativado, ele some. Ela tá ali percebendo, porém, né, que a fumaça passou, porém, cadê o garoto? Olha ele aí, fi. Ai, tá achando que é o Mr. M, né? E aí, Hana, como é que estamos? Finalmente te encontrei depois de toda essa bagunça. Tá machucado em algum lugar? Ela diz que não, ela tá bem. Porém, ela nota que ele tá com um sanguinho ali no dedo e pergunta se ele se machucou. Ele fala que não, é só o sangue de um monstro que deve ter caído e nada demais. Rapaz, é repórter, né? Então ela já fala, Hyung, as suas roupas estão bem tranquilas, porém o seu dedo tá sujo de sangue, isso é estranho. Além disso, você parecia calmo demais quando aquele cara te atacou e quando os monstros apareceram. Por acaso você sabia do que tava acontecendo? O rei da mentira fala, nossa, eu tava calmo, nem percebi, eu só fui fazendo o que minha mente mandou. Ela manda, ele fala sério, claramente ele tá tranquilo até agora. Ele diz que não, na verdade ele tava muito assustado, porém ele acabou conseguindo se controlar. Porém a Hana agora tem certeza, esse moleque é extremamente suspeito. Ele tá agindo como se não fosse nada demais, ele apareceu logo depois daquele cara que a salvou, desapareceu. Meu amigo, aí você deixou meio fácil, né? A menina já é repórter, você ainda me manda uma dessa, devia só ter sumido e depois ligado pra ela. Porém, agora estamos no dia seguinte, parece que essas aberturas de bicho aparecendo do nada tá acontecendo constantemente. A sociedade foi avisada que isso só vai se intensificar. E por causa disso, vários cidadãos decidiram ficar dentro de suas casas. O mundo inteiro tá meio que ficando vazio. E o âncora do jornal fala que a maioria das pessoas estão insatisfeitas e estão falando que o governo tá sendo muito devagar para lidar com isso. É uma tragédia atrás da outra e ninguém faz nada. Tem uns guri assistindo isso numa sala e um carequinha diz que quando rolou a primeira invasão, todo mundo ficou tranquilo, agora estão percebendo como sério isso é. O mano responde que é claro que sim, né? Só quem foi atacado pelo monstro começa a entender o quão verdadeiro isso é. E a garota no celular responde que de começo a resposta foi devagar porque era algo que ia completamente contra o senso comum. Porém agora todo mundo finalmente percebeu que essas invasões vão continuar acontecendo. Outro mano interrompe e diz que sim, é por isso que é a chance perfeita deles lançarem a aliança dele. Esse aí é o tal do Parque Taewu. A menina no celular diz que nesse momento
momento deve estar todo mundo desesperado pra recrutar talento. Ela deu uma olhada no vídeo e realmente parece que esse cara matou o Mamba sozinho. Talvez ele seja o tal do Randolph que ficou no primeiro lugar da quest principal. Um cara no fundo fala, pô, mas se o Randolph terminou a quest 2, como é que ele tá equipando os sapatos do Hermes? Outra pessoa na sala diz que ele provavelmente tá usando um talismã. Porém, detalhes pro lado, eles precisam dessa pessoa, ainda mais porque esse cara estranhamente desaparece toda hora. Existe a possibilidade desse tal de Randolph ser o verdadeiro Phantom. E obviamente, não importa o que aconteça, esse mano tem que vir pra aliança deles e não pra qualquer outra. É a única forma de impedir a abertura que tá chegando. Cena muda pro coitado do Hudson acabar que o Pratinho usou a tal da gota de fada que ele tinha. Queremos saber o seu maldito, você não falou que ia vender pra mim? Como é que você saiu usando um negócio desse? O Prota diz, oxe, eu falei que ia te ajudar, nunca falei que ia te dar esse item específico. Além disso, cara, você não precisa desse talismã pra atingir seu objetivo. Eu me livrei porque agora você ao menos também se livrou dessa esperança insignificante. O Prota tá no ódio, ele não quer admitir que ele precisou disso pra vencer o Tidimamba. Porém, ao escutar isso, o Hudson pergunta se ele quer dizer que tem outra forma. Pratinho só manda seguir e confiar que ele vai dar uma razão pra confiar nele. A cena muda pra uma parte subterrânea da cidade, conhecida como esgotos. Boa. E o cara tá perguntando, né, por que a gente tá aqui? Por que estamos fazendo? O Prota diz que eles estão ali pra lavar a desconfiança do Hudson. Além disso, ele também precisa criar uma passagem pra Arcana. Isso porque o livro de teleporte que ele ganhou do Dramut é conveniente, porém é chato porque ele tem que ficar aumentando o grau de exploração. Ele só pode ir pra locais que ele já explorou, né? Então, assim, ele meio que tem que continuar viajando o mundo. Como isso, por enquanto, é impossível, ao menos ele vai ter que se satisfazer em dar uma pesquisada aqui na dungeon do esgoto. E ao escutar isso, o Hudson tá confuso. Peraí, você tá achando que nós vai na dungeon do esgoto só nós três? Tu não tá ligado que existe um monstro rato lá não, meu filho? Ratatouille e companhia tá esperando nós lá. O Protinha fala que sabe bem na hora que tá sendo encarado pelo Splinterzão, fi. Um monstro da Raid apareceu, conhecido como Rato Mutante. Caraca, fi. Nível 8? Eu não entendo, esse jogo só vai até o nível 10, mas todos os bichos é quase isso. O monstro dá-lhe uma encarada. É a primeira vez na vida que eu vejo um ratinho com veia no pé, fi. Tchum, vai a mil. Não sei se isso é perigoso ou não. O ratão tá lá no zigue-zague pro lado pro outro, enquanto o Hudson percebe que nessa velocidade ele não tem a mínima chance de bloquear. O Prota, porém, só chama pela Isabela, que tá ali na segurada da faca. De repente ele fala uma posição do relógio, ela vai igual uma bala diretão no olhão e rasga ele no meio. Caramba, ok, né? Vamos pôr a novinha pra trabalhar. O Protinha pensa que não é à toa que ele trouxe ela. O nível dela é acima da maioria e, além disso, ela tem uma ótima proficiência de combate. O Hudson tá ali sem entender e o Protinha diz que não importa o que aconteça, ele vai manter a promessa que ele fez, então não duvida dele. Se ele falou que vai fazer, então vai ser feito. Mentira, que nós todo mundo aqui já sabe que você é um puta charlatão, moleque. Já mentiu aí pra todo mundo dessa cidade. Capítulo seguinte, uns caras conversam sobre terem dado uma olhada nas câmeras e não terem achado nenhuma informação. Mano, coça a cabeça e diz, desgraça, isso aqui é história de fantasma agora por acaso? O mano é um herói, filho, um tal de Seon Jung. O cara nas costas pergunta, não é melhor a gente encontrar o Jinwoo de novo? Responde que não, aquele cara tá acabado. Ô louco, o Jinwoo tá vivo? Nosso Protinha não cortou os braços? Ixi, rapaz. Aí é brutal, mano. Olha como o cara tá no hospital, velho. Ficou só o saco de cimento, menino. Ô, meu Protinha, acabou com o garoto. O mano tá perguntando, e a Kim Hana? Ela parecia saber de algo. Porém, o amigo responde pra, por enquanto, não mexer com essa menina aí, que pode dar dor de cabeça. O cara confuso falou, por quê? Ele fala, você não tá sabendo que o Gracia tá protegendo a Kim Hana? É por causa dela também, que tá todo mundo da Coreia meio assustado. Esse cara veio dos Estados Unidos pra ser entrevistado por ela por alguma razão. E lá estamos, 1 milhão de câmera e um mano paradão na frente dela se apresentando, dizendo que é uma honra conhecer a famosa repórter da Coreia, a Hanazinha. Na conversa dos dois trouxas, o cara tá ótimo, mano. O maluco tá apaixonado, o que aconteceu? Porque ele responde, você acha que eu sei, meu filho? Não tenho a mínima ideia, porque o Gracia andou metade do mundo pra vir falar com ela. Óbvio que ele tá morrendo de curiosidade também pra saber o porquê disso, porém, por enquanto, é melhor ficar longe dela. A maioria das pessoas que atrapalham os planos do Gracia de qualquer forma são evaporadas. Cena muda pro moleque acabado contra a parede perguntando, o que você tá fazendo? Matar jogador é proibido no mundo real? O mano diz que não é proibido não, quem decidiu isso? É só ver o que ele tá falando. O moleque manda ele se lembrar que o Gracia falou pra todo mundo se preparar pra invasão. Obviamente, quanto mais jogadores morrerem, pior. O cara, tampa a boca e diz que chega. Se ele quer tanto falar com o Gracia, vai lá pedir socorro e dá-lhe uma lambeira no pescoço. Sangue jorra e ele sai andando, enquanto o sistema diz que ele foi registrado como
um dos top ranqueados para obter uma classe. Graças ao massacre de jogadores, ele recebeu acesso ao leilão secreto. O mano tá ali com o capuz desaparecendo, tendo certeza que o maldito Phantom é esse tal de Randolph. O que quer dizer que logo ele vai desafiar a missão principal sem hesitar. E se ele esperar aquele moleque naquele certo lugar, é certeza que ele vai aparecer e ser morto. Cena muda pra um deserto onde um bichão tá dando uma pisada e lá vem mais uma vez aquele bicho de mão de cabeça. É nosso guri e sua novinha. Tá ele ali dizendo que deu sorte. O plano inicial era só registrar o ponto da dungeon do rato. Porém, quando ele matou o bicho, conseguiram o núcleo de rato, que é um material de mutante, com a característica de fortalecimento de almas do tipo besta. Ah, e foi isso que ele usou pra evoluir o High Dragon? Nisso, o Proto pergunta ao Hudson, você resolveu as coisas no cassino? E ele fala assim, eu deixei tudo lá organizado igual você falou. É uma pena eu ter que largar os negócios nesse momento, mas tudo pra se casar com a Serengeti. Sem contar que se eu não passasse o cassino pra ninguém, enquanto eu não estivesse lá, ele ia estar sendo atacado. Mas a verdade é que o que convenceu ele foi a luta contra o rato, que ele percebeu que o Proto parecia saber de tudo que o bicho ia fazer. Uma oportunidade como essa de negociar com alguém assim é raríssima. E o Protinha tá ali do lado da Parmalat falando que pronto, agora com dinheiro eles não têm que se preocupar. O Hudson, porém, quer saber pra onde que eles estão indo. E ele diz que eles estão indo buscar a obra-prima que vai garantir o desejo dele. Não só vai garantir isso, como também é o lugar onde a missão principal Tracy inicia. Estão indo pra Torre dos Espíritos. Em uma floresta, o trio Ternura caminha. O Hudson comenta que parece um lugar meio comum, e o Prota fala que ali é a entrada da Torre dos Espíritos. Então é bom ele tomar cuidado, porque aqui é onde os espíritos nascem e também onde eles temporariamente abrem o caminho até o reino dos espíritos. Passar por esse caminho no entardecer é a única forma de você chegar. Porém, essa árvore aqui, infelizmente, tá morta há muito tempo. Não só essa árvore, a floresta inteira tá morrendo. E pelo visto faz tempo que um espírito qualquer nasce por ali. Não é o melhor método, mas eles não têm escolha. O Hudson tá perguntando por que o moleque tá com a espada na mão, querendo saber o que ele vai fazer. E o Protinha dá-lhe no meador mesmo, rasga a arvoredo no meio, a floresta inteira se treme. Os dois trouxas estão de fundo meio confuso, porém tem algo vindo ali por cima. Alguma mão arremessou um treco na direção do meu mano Hudson, porém Isabela chegou na contenção. Porém ela teve um piripaque ali, tá sangrando também. O mano de perninha de cavalo diz que a mulher humana não é nada mal. Um druida de alto nível que é o mestre dessa floresta. Parece que o Hudson sabe o que é isso, filho, porque tá ali em choque gritando. E o cara fala, eu achei que vocês eram só uns viajantes perdidos e ia deixar vocês passarem. Porém, vocês foram e cortaram a árvore espiritual. Pelo visto, os humanos não têm mais medo nenhum do que acontece aqui. Rapá, tem uns 40 meio pônei nível 7 encarando eles. Mas a Bela tem certeza que se tudo isso rushar, eles não vão ter absolutamente nenhuma chance. E nisso o Brabinho já vem andando falando aí, não desconta a raiva nos outros se foi eu que cortei a árvore. Até porque, se eu não tivesse feito isso, vocês não iam aparecer. O mestre diz que ele ficou louco. E o Prota fala, vai, desce logo aí que eu quero bater um papo. Porém, o mano diz que se recusa até o Protinha perguntar se ele realmente quer assistir a floresta morrer assim. Pegou o corno desprevenido que pergunta do que ele tá falando. E o Protinha diz que ele tá aqui pra trazer essa floresta de volta à vida. Até porque ele não tá vendo um único espírito que esteja respirando vida nesse lugar. E se nenhum deles nasce aqui, ele deve saber melhor do que ninguém que não vai demorar muito pra esse lugar sumir. Se ele abrir o portão pra Torre dos Espíritos, ele entrega um espírito da floresta pra esse lugar. O cara manda ele parar de inventar história. O Portal dos Espíritos é um lugar que só os escolhidos podem entrar. Como é que um imundo igual ele vai ter autorização pra isso? O Prota sabe que a verdade é que pra entrar na Torre dos Espíritos, você precisa de um monte de talento e completar uma porrada de quest. O número de jogador que chegou nessa parte do jogo dá pra ser contado em uma mão. E com o nível do Randolph atual, entrar nisso era basicamente um sonho. Porém, ele tá mandando o cara calar a boca e abrir o portão, fi. Porque ele tem a característica secreta da afinidade dos druidas. E ele tá jurando ali que vai se responsabilizar por salvar essa floresta. O mestre continua meio que não acreditando, querendo saber se ele realmente tá dizendo que vai salvar esse lugar. Geral tá xingando, falando que ele é um imundo mentiroso e tem que morrer, isso sim. Tá todo mundo em volta gritando pra matar, falando que vão dar saraivada. O mestre encara ali todo Chad, até que de repente alguém ergue a mão e manda parar com isso. Os meio pôneis se surpreende, e era o mestre, que foi frente a frente com o Prota e falou que ele era bom manter essa promessa. O Protinha diz que ele pode ter certeza porque ele nunca quebra promessa alguma. Infelizmente, meu Protinha, não posso te defender nessa, tu mente pra caralho. Mas o cara diz que só tá deixando porque quer ver ele falhar pra depois poder o matar. Mas é isso, vem logo aí, me segue. Chegamos ali num bocadinho de pé
pedra e o cara diz que com a floresta morrendo, essa é a única forma de abrir o portão pra torre. Usar o cadáver do espírito de pedra. E é bom o garoto saber que se ele falhar, ele vai se tornar nutriente pra essa floresta imediatamente. O Randolph diz que tá injusto e se ele ganhar, hein, que ele leva? O cara fala que uma recompensa digna disso. Com isso a missão aparece. Retorne o espírito da floresta e receba o título de amigo dos druida. Se falhar, perde 30 de honra e começa uma guerra contra a floresta. O cara manda ele se preparar, estica a mão e diz que agora o portão vai ser aberto. Flashbang, todo mundo cego, cobre na cara e um portal pra torre foi criado. Somente aqueles com a permissão podiam ultrapassar. Pelo visto, o triozinho inteiro passou, né? Porque o Randolph ele já tá do outro lado. Ele pergunta pro Prota se eles estão na torre dos espíritos. E o Prota diz que não. Ali é dentro do portal que leva até a torre. Pra passar dali, você, porém, tem que receber a permissão de um certo alguém. Isso aparece uma bolinha de chama ali de chapéu. O Randolph tem certeza que é um espírito. Será que era só pegar isso e levar pra floresta? Ele achou fofinho demais. O Prota, porém, diz que não. Se aproxima da criatura, que o observa por um segundo e diz que consegue sentir a aura de um druida. Ele havia recebido a permissão. Obviamente, né? Por causa da característica. A bolota de fogo pergunta se quem tá atrás dele é os amigos e ele diz que sim. A criatura quer saber se ele confia a vida dele pra essas pessoas e ele diz que sim também. Tá confiando até demais, meu filho. O espírito então diz que vai deixar todos entrarem, porém cada um deles ia ter que passar pelos próprios testes. Enquanto a Parmalat tá ali falando que já ela volta, o coitado Hudson ali tá desesperado. O espírito diz que o tempo na torre e no mundo real corre diferente, então eles não precisam ter pressa. Tudo que ele deseja é sorte pros druidas. Rapaz, eu adoro uma partezinha de torre. Vamos subir uns andares um de um. E nosso Protinha já dá de cara com o primeiro portãozão. Diz ele que faz tempo que ele não vem até esse lugar. E observando a porta, ele não tem ideia de qual que era esse teste. Meu Deus do céu, pra começar a entrar na torre, você tem que passar por um teste. Teste esse que toma diferentes formas de acordo com a afinidade elementar da pessoa. Ele se lembra que a menina leiteira ali tem afinidade de vento. Então esse vai ser o teste dela. Provavelmente o Hudson que tem afinidade d'água vai receber isso. Porém, na frente dele tá a porta de um teste sobre algum elemento que ele nunca viu. Provavelmente porque o Randolph é um personagem com afinidade para todos os elementos. A estátua nisso abre o olho e diz: incrível, um ser com todas as afinidades. Água e fogo, luz e trevas. Você possui elementos que nem deveriam coexistir. Talvez seja por causa do elemento do vazio que consegue guardar tudo. Porém, isso era complexo demais para ser chamado de um simples elemento. O garoto tinha basicamente a encarnação do caos. E é por isso que ele vai ter que passar pelo desafio do caos. E ele que estava prestes a fazer um teste que nunca antes tinha sido feito, era bom tomar cuidado. Porque se ele é devorado no teste do caos, ele não tem como retornar. Protinha não tá nem aí pros avisos, né? Saiu andando e deu de cara ali com uma sala vazia. Nosso faker da Deep Web diz que pelos últimos 5 anos jogou Pangania todos os dias e com certeza é a pessoa que tem mais horas. Ele sabe mais desse mundo que qualquer outro, porém mesmo assim, até ele não sabe de tudo. Isso porque era um jogo famoso por ter um monte de lugares desconhecidos. E quando você entra num assim, filho, não existe nada além de mistério. E é exatamente por isso que ele ama esse jogo. Ele escutou o monstro falar que é a primeira vez que alguém entra. Então, mais uma vez, ele também vai ser o primeiro a terminar isso. Na frente dele, porém, tem um mano de costas com o cabelo branco que se vira e dá-lhe uma encarada. É o tal do William lá, o personagem que ele mesmo criou. Enfim, antes dele poder falar algo, o cara já vem colocando um espadão na cara dele. Explosão, quase pegou no pescoço, rapaz. Porém, o Guri se agachou no último segundo. Ele tá em choque que ele vai ter que vencer o William numa situação como essa. Dá-lhe uma perfurada que quase pegou na capa, porém, parece que o monstro conseguiu arrancar a espada da mão dele e tá vindo pra dar uma por cima. O Prota tem certeza que quem montou isso aqui fez pra ninguém conseguir vencer mesmo. O capítulo acaba aí, mas no seguinte, a espada tá cravada no chão, ele já equipou o conjunto da Micaela e do Hermes e tancou no braço a espadada, fi. Uma coisa ele tem certeza, se não rasgou o braço dele no meio, pode parecer o William, porém, os status tá mais perto do Randolph. O conjunto da Micaela faz o combo lá que gera o vendaval e ele tem certeza que se é só uma cópia de aparência, ele tem uma chance, manda-lhe as asas empurrando o bicho pra longe. O William explode na parede, mas logo acorda,
porém o Protinha já tá vendo Padalha tá fincada. Olha a coreografia do Gurif, chutou o pedrão ali, que pegou no queixo do Protinha ao mesmo tempo que deu aquela virada de pescoço e saiu da espadada. E o William pergunta se ele veio ali pra recuperar a antiga glória que possuía. Dá-lhe mais um corte pegando na coxa, falando que isso não ia ser possível. O Prota, porém, pega ele pelo cabelo e diz que um bastardo falso como ele não vai ficar falando algo assim e... Oxi, rasgou-lhe o pescoço, fi. Caramba, eu achei que ia ser mais pegado o negócio aqui. Sacamos a poçãozinha, né? Já demos aquela recuperada. A gente tem que lembrar, né, que esse aqui é o teste pra entrar na torre. E o Protinha tá aliviado que com a grana que ele pegou lá do Hudson, ele comprou poção pra caramba, porque isso não vai ser fácil. Só... Cara, eu sou bocudinho também, né? Falei, agora tem 2, ele é um 3... Não, tem muito. A cena, porém, vai pro mundo real. Tamo com a Hannah, que acaba de terminar a tal da entrevista com Grácia. Ela agradece ele, que diz que tá tudo bem. Agora que acabou, ele tem um pedido pessoal pra ela. Ela, né, quer saber? Ué, o quê? Ele diz que é algo simples. Aquele homem lá que ela mencionou no artigo. Ele quer que ela conte tudo que sabe sobre ele. Cada um dos detalhes sem deixar absolutamente nada passar. Ih, Hannahzinha, melhor você contar que esse maluco aí tá matando uma galera. Em falar em galera morta, temos um bando de leão, tudo destruidinho no chão. Protinha rodopiou e matou geral. Ele tá se perguntando quanto tempo passou. Ele tem certeza que já foi pelo menos uns 100 e ele tá começando a ficar exausto. Ele tá com sorte que depois que os últimos que ele matou, nada mais apareceu. E além disso, parece que não tem mais nada pra subir, então deve ser o último piso. Seria bem da hora se uma janelinha aparecesse falando que ele terminou tudo. Porém, de repente, os corpos começam a se desfazer. A energia se funde, formando umas boquinhas ali flutuantes, falando que é estranho que o caos não funcionou. Ele é um humano ou ele é um druida? É estranho que alguém tenha chego até ali. Prota reconhece aquilo como sendo o espírito do caos e diz: se você apareceu, quer dizer que eu terminei isso. O bicho, porém, abre a boquinha e começa a voar rindo da cara dele igual Coringa, falando que é engraçado ele realmente achar que terminou isso. O teste da torre não tinha nem começado. Através dessa barreira é onde as coisas finalmente iam se iniciar de verdade. Porém, o garoto já tá acabado só pra chegar até ali. Será que ele realmente vai conseguir terminar isso? Ele devia saber que esse teste foi feito pra ele não conseguir passar. Isso porque logo após a barreira existem centenas, ou não, milhares de cópias esperando por ele. É melhor ele desistir agora, ele nunca vai terminar essa torre. O Prota, porém, continua seguindo em frente sem responder nada enquanto o bicho tá ali, filho. Desiste, moleque do caralho, porra. Mas que espíritozinho do caos chato também, não cala a boca. O Prota sabe que a recompensa desse lugar é de acordo com o teste que você faz. No teste do fogo, você recebe o espírito do fogo e $1 milhão se você souber qual é o espírito que você ganha no teste do vento. E qual será então que ele vai ganhar? Em teoria, ovos de espírito já são raros pra caramba. Qualquer classe seria extremamente rara e seria uma recompensa invejável. Porém, rapaz, e se ele ganhar um espírito do caos? Ele continua caminhando enquanto de longe o bicho fala que é a última chance, ele vai se arrepender. O Prota, porém, responde: você já deixou claro que existem dezenas e milhares dos quais eu enfrentei aqui dentro. Pode ser difícil, eu posso já ter usado todas as minhas poções. Porém, graças a essas primeiras lutas, eu já memorizei os padrões dele e isso aqui ficou fácil. Eu nem mesmo vou precisar de qualquer tipo de poção pra vencer isso. Se tem milhares, eu só tenho que repetir os mesmos padrões por milhares de vezes. O espírito tá parecendo um emoji ali, isso aí, falando que ele não esperava que o idiota ia aceitar o desafio por uma razão ridícula. Porém, é o tipo de idiota que ele realmente gosta. Ao atravessar, ele se vê naquele lugar de antes. Você ascendeu ao topo da torre e completou a missão. Ou seja, o bicho tava só trolando, né? Pra testar, pra ver se ele desistia. Isso, o espíritozinho do fogo aparece e dá pro nosso menino parabéns, falando que ele tá vivo com todos os seus companheiros. O Prota pergunta se aquele negócio desse teste ser só o começo era mentira. E o espírito diz que sim, se ele tivesse aceitado o que o Caos falou e talvez formado um contrato com ele ali, ele teria ficado preso pra lá o resto da vida. Ele só conseguiu vencer porque seguiu em frente. Nosso menino tá no ódio óbvio, porém o bicho fala pra ele esticar logo essa mão e ganhar a recompensa dele. A energia se forma com a mensagem de você terminou a Torre do Caos. Ô, louco, esse menino é muito ganancioso. Ele tá pensando que se ele não for surpreendido e realmente só ganhar um ovo do caos, assim, não é nada demais. Porém, né, ele queria algo melhor que isso. Porém, é exatamente o que ele
recebe um ovo do espírito do caos. Porém ele parece se surpreender porque tem a característica de celestial. Ué, como assim? É do caos e é celestial? Tá uma mistura ali de asinha de anjo? As letrinhas tudo embaralhada e de repente realmente virou uma bola de pena. Ovo espiritual, um ovo desconhecido que caiu do reino celestial. O Prota sabe que o tal negócio celestial é os bichos que vivem no céu. Porém, como é que isso tem alguma conexão com as características dele? Talvez esse lance dele ter gastado aqueles pontos tudo deu alguma relação com a raça celestial? Ele pergunta pro espiritual, Bolota, sabe o que é isso? Que responde, além do fato de que não é algo comum, eu não tenho ideia. Porém, até o rei dos espíritos parece interessado nisso. O tal rei dos espíritos, obviamente, é uma das existências mais poderosas nesse mundo e uma das pessoas que rege as regras em Pangânia. Se esse ser tá interessado nesse negócio, claramente tem um valor tremendo. Ele tá curioso pra saber que negócio é esse, porém não tem como descobrir agora. Ele guarda no inventário e decide que mais tarde ele vai chocar isso. A missão número 3, porém, de subir a torre é terminada com sucesso. Como sempre, né, ele tem a sorte das constelações e as recompensas são melhoradas. Oxi, a constelação ansiosa com sua aventura, lambe os beiços com a língua e dá uma melhorada no que você recebe. O quê? Como assim? Que constelação esquisita é essa? O Protinho tá ali, né, meio sem entender também, mas tá bom, se as constelações mostram interesse e o que ele ganha melhor, é isso que importa. Em Pangânia, eles são tipo espíritos também. Para um jogador, você não perde nada em não ter relação com eles, mas tem muito a ganhar se eles começam a te favorecer. Mais uma mensagem fala que a recompensa dele transcendeu graças às constelações, e ele pode escolher 2 das 20 listadas. Um tempo depois, a Isabela e o Hudson terminaram o teste deles também e apareceram. Vai, fala deles. A Isabela pegou seu ovo espiritual e o Mano pegou seu ovo d'água. Como o número de espíritos que você ganha é aleatório, a Isabela conseguiu 2, eles decidem entregar um pro cara. E com isso, ele sorria ali, um sorriso quase forçado, né? Mas ele sabia que era o suficiente pra floresta reganhar sua vitalidade. Como recompensa, o cara também deu pro nosso garoto o melhor elixir que eles possuem, conhecido como mandrágora. Uma erva de 1000 anos que absorve a vitalidade da floresta, porém não parecia muito bem. A Isabela tá ali meio surpresa que ela que vai ficar com o item, já que foi ela que entregou o espírito. Graças a ele ter terminado essa missão, ele agora pode também se teleportar pra floresta. O rank da fama é atualizado e o Protinha vai pro rank 1 de novo, atravessando Gracia. E agora que ele tá no topo da quest número 3, ele ganha o privilégio da parede do guardião. Não sei o que é, porque a cena seguinte já estamos com ele sendo carregado pelo seu bicho. Ah, ok, já contou pra nós. Parede do guardião protege o seu corpo quando você tá deslogado. A força da proteção depende do nível da parede do guardião. E uma parede de um guardião nível 11 nulifica qualquer ataque de 1 estrela ou abaixo. O Prota pensa que é um grande alívio que ele ao menos agora tem um tipo de segurança. Até porque quando ele tá na vida real, o corpo em Pangânia tá arriscado e vice-versa. E ao menos ele conseguiu mais umas horas, agora tá com 72 naquele fragmento lá quebrado. O Hudson chama nosso menino e agradece por ele realmente ter conseguido um ovo espiritual. Na hora que ele colocar isso aqui pra chocar, ele vai resolver os problemas dele. O Prota fala, talvez você consiga mesmo. O caminho do nível 9 pro 10 é difícil, só que com um espírito desse, você deve conseguir. Agora é só comprar uma incubadora espiritual. A Isabela, porém, fala que ela tem que parar em um lugar antes de ir embora e pergunta se ele quer vir junto e ele aceita. Você não muda pra uma cidadezinha e o mano tá desesperado gritando, meu Deus, é aqui, eu só não sei porquê. O Prota manda ele calar a boca. E a Isabela quer saber por que ele tá agindo dessa forma. O Prota explica que aqui é o Jardim dos Cavaleiros no território do Marquês Wazer. E também aonde a esposa fiancé do querido Hudson mora. O mano tá ali falando, por que tamo aqui? Eu não tô qualificado pra pedir ela em casamento não, moleque. O Prota manda o mano ficar quieto, ele não tá aqui pra isso não. É ele mesmo que pessoalmente tem que falar com a Serengeti pra pedir algo. O cara perguntou o quê, porém nisso, o Prota, olha que o lugar tá todo destruído e tem um monte de comedor de rato. Porém, logo ali do outro lado, tá todo mundo rezando por uma estranha tábua. A Isabela falou óbvio, caramba, eles estão rezando. E o Protinha quer saber quem é que são esses nomes. Ele diz que não sabe quem são, porém ele sabe o porquê eles estão ali. 500 nomes cravados nesse lugar pertencem aos cavaleiros que seguiram ele na grande expedição. Ele nunca parou pra pensar que era estranho, mas ele realmente não sabia o nome de ninguém e nem se importou em se lembrar. Ninguém naquela expedição era um NPC importante. E por mais que lutaram por ele,
pro Prota, ele achou que era tudo parte da história. A véia tá batendo no chão. William, seus bastardos, devolve meu filho, meu filho. O Protinha vê essa louca da cabeça, vai se aproximando e ela tá ali gritando, como você pode? Como você pode? Ô, louca, enlouqueceu tanto que até desmaiou ali, ele teve que só segurar ela. O Prota diz que vai levar ela pra uma estação de alívio e leva ali pra uns mano que tá cuidando do pessoal todo acabado nas macas. O Hudson comenta, né? Tá cheio de paciente aqui. Ou, na verdade, não é nem que tem muito paciente, tem pouca pessoa pra cuidar dos pacientes que se tem. Tem alguma coisa ou problema com quem tá administrando esse lugar. Nisso, o cabelo tigelinha aparece. Ô, meus pessoal, obrigado aí por trazer a irmã May que desmaiou, né? Vocês são tão gente boa. Ele tá ali reluzente, vem na cara do Hudson, que tá achando isso meio estranho. E o mano já vem, né? Pra operar aqui no nosso lugar de cuidados, precisamos de doações. Poderiam mandar 50 de ourinho? Prota fala, calma aí. Uma estação como essa, que tem o poder da deusa e da igreja por trás, devia receber fundos dos cofres da cidade. Além disso, não é proibido aceitar a doação pessoal? Eu não sei se esse cara tá querendo roubar, o que tá acontecendo, mas ele tá ali olhando pro lado, falando que ele não tem escolha. O sacerdote Andrew disse que de agora em diante ele vai aceitar orações pra conseguir manter esse lugar rolando. O Prota fala que nem ferrando, ele conhece o Andrew e não é o tipo de pessoa que faria algo assim. É um sacerdote de alto rank que serve as deusas gêmeas de Pangenia. É um NPC que inevitavelmente te dá um monte de quest pra você conseguir acumular honra. E é muito estranho esse cara tá falando que o Andrew secretamente agora tá aceitando doação. O lugar tá meio acabado, tá cheio de comedor de rato e esse mano aqui agindo assim. O que aconteceu com essa cidade? Ué, 500 pessoas morreram na sua expedição, né, meu amigo? É o que aconteceu. Cidade tem 1000 habitantes, ele matou metade, tá? Essa cidade está tão abandonada. Você não muda pra uma mansão, aqueles uiscão na mesa, o mano dá um golão e pum, estoura na parede. O mordomo tá pedindo pro Lorde, por favor, parar com isso, porém o gorducho tá mandando ele calar a boca e mandando ele trazer logo o resto do álcool. Esse boquinha babada aí é o tal do Marquês Welser. Como ele é um velho barbudo esquisito, eu já sei que o Protinha vai fazer de tudo pra conquistar esse cara. De volta com ele que tá falando, eu quero encontrar o Andrew pessoalmente agora. O cara tá dizendo que é difícil, né? Muita gente espera pra conversar com ele, porém nosso garoto chama o Hudson e saca ali uma sacola de ouro, falando que eles têm uma doação de 50 mil moedas pro lugar. E se levar pra ele encontrar essa pessoa agora, talvez isso aqui dobre. Do lado de fora tá todo mundo escutando o moleque gritar que eles estão indo agora encontrar a pessoa. Mais um velho pro nosso garoto conquistar, que tá falando pra ele se sentar ali, tudo bem. Ele ficou sabendo que o garoto fez uma grande doação, é de grande ajuda mesmo. O Protinha dá aquela cutucada, assim, não foi pouca coisa. Eu fiquei sabendo que só de doação vocês estão aceitando 50 moedas, então eu imaginei que ia precisar de bastante. O Andrew pergunta, garoto, você tá desapontado porque eu sou um velho sacerdote que parece se importar com o dinheiro? Se foi isso, você tá certo e eu tô com vergonha porque eu não posso me defender. O Prota, porém, diz, não, eu só tô curioso pra saber por que isso tá funcionando assim. Porque a estação de cuidar das pessoas tá tão desesperada por dinheiro. O cara diz que ouviu falar que foi ele que trouxe a irmã Mai quando ela entrou em colapso. Ela é um bom exemplo do porquê. O filho dela se juntou à grande expedição e nunca voltou. Desde então, ela vive com essa dor todos os dias, dizendo que é culpa dela, que ela devia ter o parado, porém não conseguiu. E assim como ela, muitos outros amigos e irmãos haviam perdido suas famílias. Incontáveis cavaleiros morreram porque todo mundo admirava William, né, e se devotaram 100%, mas ninguém retornou. Por causa das inúmeras perdas e dos recursos de guerra, a cidade, que era próspera, agora tá em colapso. Além disso, os verdadeiros problemas começaram quando a Serengeti retornou. Meu Deus, isso porque ela voltou tendo perdido 2 pernas. Todo mundo já tentou curar ela, mas nada funcionou. O Lorde tá procurando por vários elixires, porém até mesmo isso falhou. E por causa disso, as finanças que já estavam ruins ficaram ainda pior. Chegou ao ponto que o Lorde tava aceitando qualquer tipo de empréstimo e agora acabou, filho. Ele tá falido e bêbado. Com isso, obviamente, os subsídios que a igreja recebia da cidade desapareceram também. E é por isso que eles tiveram que deixar a vergonha de lado e começar a pedir doações. Eles não têm mais pessoas o suficiente trabalhando, nem cama ou recurso. O Prota confuso quer saber, calma aí, a Serengeti tá desmaiada? É um problema físico? O que aconteceu exatamente? O cara disse que se fosse algo assim, eles iam ter tratado há muito tempo. Parece que na verdade ela tá amaldiçoada, porém é algo que nem mesmo ele, um sacerdote, consegue remover. Protinha vê nisso uma oportunidade
oportunidade. Ele já quebrou, por exemplo, a maldição da Isabela. Isso, o Prota agradece a hospitalidade e diz que tá indo resolver esse problema. O Andrew fala pro garoto: espera aí, meu filho, até parece que o Lorde vai receber você. Espera mais uns dias aí que, graças a essa doação que você fez, eu consigo marcar uma reunião. O Prota, porém, diz: não se preocupa que eu tenho como fazer acontecer. E, além disso, o valor da doação já foi pago. Porém, de repente, eles escutam uma barulheira e alguém abre a porta chamando pelo Lorde, querendo saber quem foi aquela pessoa que fez a doação. O Prota já fala: eu disse, amigo, com o dinheiro que eu doei, eles iam aparecer. Ele já tá saindo ali, enquanto o Andrew fala que, bom, de qualquer forma, ele agradece o garoto pelo que ele fez. Nosso menino vai dizer que dinheiro não importa, e o Andrew fala: não, eu tô te agradecendo por ter ajudado a irmã May. Aí ele sorri e fala que é sempre bom ver o Andrew. O velhão fica ali, né? É sempre bom, né? Como assim? Esse moleque já me viu alguma vez? Cena muda pro castelo, o Protinho e seus amigos estão ali na porta, enquanto ele tá lá dentro, conversando com o Lorde. O tiozão conseguiu a cor da breja, filho, porque até segundo atrás tava mamado e agora tá ali como tranquilinho. Só observando o garoto, querendo saber: esse aqui é o rapaz que doou uma quantidade absurda pra igreja? Será que é algum tipo de mercador andarilho? Porém, ele não parece estar andando com muito suprimento. Tem alguma coisa estranha. Isso ele falou: garoto, desculpa aí pelo convite abrupto, porém eu sou o Wazer, o Lorde dessa cidade. Prota pensa que esse cara mudou muito lá de fora. Esse Marquês, na história, é um cavaleiro que fez um nome pra si mesmo por causa de sua habilidade na sua juventude. A filha dele, Serengit, por exemplo, se tornou uma transcendental de uma estrela com a ajuda dele na época que ele era o William. Ela até mesmo chegou ao topo do continente. Graças a isso, a casa do Wizard se estabilizou e virou um dos lugares mais poderosos na região. E como um ato de gratidão, esse cara jurou lealdade a ele. E agora ele vai ter que saber se o que quebrou desse cara foi só a aparência ou o coração dele também se foi. O cara diz: bom, você já deve saber porque eu te convidei, né? Essa cidade aqui tá passando por problemas financeiros, então eu quero propor algo benéfico pra nós dois. O Prota, porém, interrompe o que ele tá falando e só diz: eu vou curar Serengit. Mais um coringano rindo, falando que ele tava errado. Pelo visto, o garoto não era só um jovem rico. Deve ser alguém que escutou os rumores de todo o continente, de que se você menciona o nome da filha do Marquês, ele joga dinheiro nas suas mãos. Então fala logo aí, quanto é que você acha que eu vou te pagar pra você curar ela? 300 mil? 500 mil? Todo esse território? Ixi, mano, tá ficando louco, filho. Tá estourando a mesa, falando que ele já tá cansado que brinquem com ele assim. O que mais ele ia ter que entregar até ficarem satisfeitos? Já manda os guardas arrancar os olhos desse moleque e tirar ele dali. O Prota fala: escuta até o fim, porque eu nem tô querendo dinheiro. Eu não consigo garantir, porém tem uma chance de eu conseguir curar ela. O Wazer diz que essa é uma nova tentativa interessante, mas vamos dizer que ele consiga. Porque é que ele, que nunca viu essa pessoa na vida, vai tá ali pra curar a filha dele sem levar dinheiro. O Prota só disse que ele tá ali pra pagar uma dívida que ele deve e também pra coletar algo. O mano pergunta do que ele tá falando. E nisso, Randolph se revela como sucessor do William e manda levar ele logo pra Serengit, que ele tem algo a perguntar pra ela. E em retorno, ele vai curar ela, que havia se sacrificado pelo mestre dele. Porém, esse pai aqui não tá bem não, filho. Ele começa a rir de novo igual o Coringa, falando que o continente tá cheio de pessoal falando que é o sucessor do William. E pelo visto, um deles chegou ali. O que era muito pior do que alguém que quisesse só roubar o dinheiro dele. Agora ele manda não só matar ele, como os dois que estão lá do lado de fora. O mano vem pra cortar o Protinho, que consegue se defender só usando a canequinha batendo em cima da mão do cara, fazendo ele largar a espada. E diz que tudo bem então, ele vai provar que é o sucessor do William. Capítulo seguinte, tá ali o pai encarando o garoto no meio da arena. O Hudson tá meio confuso, né? Por que tá rolando duelo do meio do nada? A Isabela só fala: tô começando a me acostumar, tudo é sempre imprevisível. Vai saber como é que tudo isso aqui aconteceu. O Prota tá ali encarando o mano que tá com um full equipamento com a bênção de um alto sacerdote. Claramente eles estão levando isso a sério, o que é bom. E o cara pergunta: moleque, se realmente é o sucessor do Rei dos Cavaleiros? Se você estiver mentindo, é melhor confessar agora e receber o perdão antes que perca a sua vida. Porém, Randolph manda ele parar de enrolar e só pede pra manter a promessa de que vão esconder a identidade dele. Na hora, o mano ataca, falando que tudo bem então, eles vão ver as habilidades de quem clama ser o sucessor do rei. O Prota dá aquela olhada pro lado, percebendo que até que o cara é rápido. O ataque passa por perto, ele dá um passo pra trás e vai no saco de espada, falando que é só uma pena que a maioria dos cavaleiros de alto rank foram mortos por causa da expedição. Claro que com os equipamentos que o Prota tem, não dá pra levar esse cara na brincadeira. Até porque
dele ainda é um nível acima. Nisso, o cara dá-lhe um corte vertical, nosso garoto sorri, tá passando por baixo, nossa, deu uma cabeçada na mão do mano que tava vindo dar a espadada. Ô, louco, assim, essa espada parece meio pontudinha, né? Teria furado o crânio de neguinho. Aí, eu falei isso e quadro seguinte furou mesmo. O cara tá falando que o garoto é uma fraude, porém um lunático ao mesmo tempo. De longe, um dos cavaleiros fala ali pro rei, olha, o garoto parece um tanto quanto decente. Porém, o Wazer diz que não tem como ganhar com um troquezinho barato. Ele já viu incontáveis idiotas que andam por aí falando que é sucessor do rei, só querendo ganhar moral na reputação que ele tinha. Porém, a esgrima daquele cara não era fácil de replicar. Ele, que já viu aquilo inúmeras vezes frente a frente, sabe que ele possuía uma técnica que ultrapassava a capacidade humana. Nem ferrando que esse moleque aí vai conseguir provar que é sucessor dele. O cara continua pondo pressão, falando que admite que ele é diferente dos outros fraudadores. Porém, chega, tá na hora dele admitir logo as verdades e dizer que não é o verdadeiro. O Prota, porém, fala, moleque, você tá todo equipado aí pra enfrentar alguém no nível 3 e ainda tá se achando? O que o cara responde que ele só tá com isso porque o Lorde deu a ordem dele não se segurar. Bicudão no queixo logo na sequência. Eita, o Protinha tá mandando a pegada invertida, dizendo que vai mostrar o que os itens dele conseguem fazer. O mano parece surpreso ali, confuso, e nisso uma espadinha sai voando e cai no chão. Ah, foi nosso garoto que jogou a dele fora e equipou a espada do extremo aço. Ah, ele equipou duas ao mesmo tempo, fi. Vai puxar aquela esgrima do Kirito. O Wazer tá ali querendo saber onde esse moleque conseguiu essa espada e o Protinha agora que tá partindo pra pôr pressão. O mano percebe que ele tá acelerando. Esse moleque tava tentando, pelo visto, ganhar isso na velocidade. Porém, todos os ataques que batiam na armadura não fazia nada. Era como um trouxa tentando cortar a montanha. O menino devia ter usado uma espada de duas mãos ao menos e ia causar algum dano na armadura. Agora ele só tá fazendo uns arranhão e mais nada. Ih, rapaz, bem na hora que ele falou isso, o Prota passou ali dando um turbilhão no peito dele. O mano gospe um sanguinho, o Protinha pega uma outra... Mano, da onde que ele tá tirando? Ah, ele pegou a espada que ele tinha atacado no chão e eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas nosso menino tá ali, farmando aura, falando que agora ele vai mostrar o significado do título Rei dos Cavaleiros. Cena muda pra ele encarando... Ah, aquela hora que ele terminou o teste do espírito lá e podia escolher 2 das 20. Tinha várias opções, espada do matador de demônio, elmo do aço extremo, luvas destrutivas. E a tal espada do aço extremo dava um bônus de experiência. Era um item que tinha uns atributos não tão impressionante, porém o bônus do 7 que fazia isso funcionar. Como ele já tem o bônus da Micaela na armadura, seria melhor ainda ter outro bônus duplo. E foi as duas coisas que ele pegou, fi, 2 espadas da mesma. Assim que ele equipou o item, a espada começou a subir um monte a maestria com armas e lâminas. Além disso, o sucessor das estrelas poderia ler as memórias do sucessor anterior. Tendo chego com a maestria de lâmina nível 10, ele pode ler as memórias do antigo possuído por elas. E nisso o sistema diz que ele estaria recriando parte da esgrima do Rei Williams. Ué, mas ele é o Rei Williams, né? Então assim, não ajudou muito o guri. Porém ele tá ali pondo pressão no cavaleiro que agora tá confuso, fi. Tomou-lhe mais uma no meio do pescoço. Tentando entender que estilo de luta era esse impossível. O ritmo do combate tinha mudado pra ele e ele precisava parar isso logo. Porém, como? Ele tá vendo uma tempestade de cortes intermináveis. Se ele tenta ficar na defesa, esse moleque tá atacando rápido e eventualmente achando uma abertura. Mas se ele tenta partir pra cima, o moleque pega as duas lâminas com uma mão só e dá-lhe o torpedão no peito, quebrando o balanço dele. Ele não consegue entender como é que uma técnica dessa existia. If já tá embaixo da mão do garoto. Farmação de aura pura, a história diz que naquele momento o Hudson e a Isabelle e até o Wazer estavam em um transe. Eles não conseguiram tirar os olhos do movimento daquele cavaleiro. Nem mesmo o cara que enfrentou nosso Protinha conseguia se concentrar, fi. Aquela era a verdadeira esgrima do Rei William. O ataque destruidor de mundos. Caraca, fio, realmente mandou um 3Dzão ali. Cê é louco, desconectou o videogame do garoto. Vixe, se cagou todo e até largou o espadão no chão. Cortinho no pescoço? Ufa, ele admite a derrota, caiu. Achei que meu Protinha ia matar o cara mesmo sem dó, velho. Aí é maldade também. E nisso ele já pergunta pro rei se ele tem que mostrar mais alguma coisa. Na hora o Wazer fica sem palavra e só diz que tudo bem. De agora em diante ele seria tratado com respeito. Ele realmente era o venerável Rei Cavaleiro. Capítulo seguinte, finalmente vemos a tal da Serengeti que tá toda judiada na cama, menina. O Wazer que já tá gordinho de novo. Um segundo atrás ele tinha dado uma emagrecida, tá ali falando que ele já fez de tudo. Todos os elixires que disseram que iam ser efetivos, nada funcionou.
funcionou. Eles chamaram os sacerdotes, porém todos avisaram que seja lá que maldição é essa, é poderosa demais. O Prota dá uma olhada, ativando a característica do grande sábio. E na hora ele tem certeza que ela estava sobre a maldição do rei demônio. Agora tá explicado porque nem mesmo o sacerdote do imperador conseguiria fazer alguma coisa. A única chance era fazer um exorcismo, porém ao invés de usar energia sagrada, usar a mana das estrelas. O Acer pergunta se o garoto tem como conseguir curar ela. E ele fala que só tem uma solução e não é garantia, então essa é a única chance. A mina começa a brilhar, tomando mana das estrelas na testa. O Acer tá ali sentindo uma energia esquisita, enquanto o louco, nosso protinha, tá realmente tendo que gastar a energia estelar dele. Ih, o sistema avisa que ele não tem mana o suficiente pra quebrar a maldição do rei demônio. Ah, ok, mas pelo menos ele conseguiu quebrar ela por um tempo limitado, tá ligado? Eita, mulherzinha difícil de reviver, começa a abrir os olhos, querendo saber onde ela tá. O Acer na hora ali já tem um tremelique que se gruda aí e pergunta se realmente ela tá acordada. Ela vira a cabeça ali, feito puro esqueleto, enquanto ele quer saber se ela se lembra quem ele é. Ela fala, Hudson, e ele fala, isso, Hudson. Porém, de repente, ela pergunta quem é Hudson. Ah, né, ela olhou pro pai e chamou pelo Hudson porque ela viu ele ali atrás. E na hora eles também já tem o tremelique dele, falando que ele demorou muito. Serenguete, que saudade, piriguete. Desde o começo eu achei que rimava com isso. Conta a história aí do nosso querido Hudson, que no momento em que decidiu que iria pedir ela em casamento, se dedicou a ganhar dinheiro. Ele queria virar tudo que ela precisasse. Se ela perdesse as pernas, ele seria as pernas que ela queria. Pra ele, desde que ela estivesse viva, ele cuidaria dela pra sempre. O Hudson acreditava que se ele não desistisse, a oportunidade chegaria. Porém, essa crença não passava de arrogância e ganância. Isso porque a oportunidade não é eterna, né? E o corpo da Serengeti tava perdendo força e vitalidade. O rostinho tava ficando só o esqueleto e os bracinhos se fala. Ela era basicamente um galho podre. E o Hudson percebeu que se o portador das estrelas tivesse chegado um pouco mais tarde, ele nunca mais ia ter visto ela. Ele tá ali pedindo desculpa que demorou, enquanto o pai tá, what the fuck, quem é você, meu filho? O que você tá pedindo desculpa? Ele já quer esculachar, porém o Prota falou, opa, calmou todo mundo aí, vamos contando as emoções, que a maldição não saiu ainda. Na hora o Acer entende, pera, você tá falando que ela pode desmaiar de novo? E o Prota diz, no máximo ela vai conseguir manter os olhos abertos por hoje. Pra completar a quebra da maldição, eu preciso encontrar outra estrela. Ele precisa subir o rank da classe dele pra ter mais energia estelar. E pra isso, ele pode subir de nível ou encontrar as 3 estrelas. A coisa melhor a se fazer seria encontrar as 5 estrelas que o próprio Leão perdeu quando ele morreu. Isso porque ele tem o efeito da classe lá de conseguir ler as memórias da pessoa antiga, e isso deveria ajudar ele. Até porque se alguém mais conseguir alguma dessas estrelas, ele talvez nunca mais consiga recuperar as outras memórias. Ah, calma aí, então ele precisa das estrelas pra recuperar a memória do Leão? Ele já conseguiu uma, então ao menos só faltam 4. E ele precisa saber a Serengeti, como é que foi a morte dele? Ué, mas você não lembra? Você não era o personagem, moleque? Tô confuso aqui. Nisso ele manda todo mundo sair do quarto que ele tem que conversar com a Serengeti. Do lado de fora, o Wizard tá chamando o Hudson, querendo saber que negócio é esse ele ter proposto pra Serengeti secretamente. Ele tá ali pedindo desculpa, falando que ele realmente demorou pra se apresentar. Até que o Wizard fala que, de qualquer forma, ele se sente agradecido por ele ter ido tão longe por ela. Ô, louco, porém mesmo assim, de hoje em diante, ele não vai ver mais ela? Aí, maluco, você tá louco, tiozão? O Hudson que trouxe o Protinha, na verdade, não é assim, vamos fingir, né? Em teoria é isso que aconteceu, então você respeita ele. Ele tá ali lutando pela novinha magrela, falando que ele sabe que não merece ela, porém ele vai se tornar um homem que... Porém o cara só corta, falando que não é por isso que ele não gosta dele. As grandes expedições custaram muita grana pra gente. Restaurar os cavaleiros e tratar a Serengeti levou uma quantidade de dinheiro enorme. No final das contas, depois dos fundos do território acabarem, a gente começou a pedir ajuda pra todas as casas. Quando isso aconteceu, o duque da casa Ciens veio falar com ele. Alguém poderoso o suficiente pra rivalizar um rei. Ele mandou uma quantidade absurda em dinheiro com a condição que ele enviasse a Serengeti pra esse cara. Pô, mas aí tu vendeu tua filha pra salvar ela, mas tu é assim, né? Tudo bem que é melhor, né? Não sei, agora tô confuso, mas acho que era melhor não ter vendido ela. Como o pai tava com medo mais de não acordar que nada, ele aceitou a oferta e em um mês ela vai ser enviada pra casa dele. É uma decisão inevitável que ele tem que tomar pra proteger esse território e proteger ela. Então
Não é bom o Hudson esquecer dela também. Relaxa, amigo. Você tá no time do Protinha, meu guri. Quem fala nisso tá ali com a Serengeti perguntando quem ele é. O Prota diz que ele é o sucessor do Cavaleiro William. E ele tá ali pra contar notícias sobre os últimos momentos dele. A Serengeti manda ele parar de mentir. O William não tem nenhum sucessor. Nosso guri percebe, a fama dele na vida passada foi tão boa que é difícil alguém acreditar nisso, tá foda. Ele então fala, no dia que você enfrentou aquela estrela, você ficou com medo de que se consumisse ela e transcendesse, deixaria de ser a Serengeti. Coitada, tá só o esqueletinho assustada. Ele fala que naquela época ela não conseguia entender a ansiedade que tava dentro dela. Porém hoje, pensando direito, ela já deve ter percebido que o que ela tinha medo era de perder o amor que ela tinha pelo Hudson. Obviamente, ela diz que só ela e o William deveriam saber disso, então como? O Prota então diz, foi naquele dia que pra você eu dei palavras de encorajamento. Ela então se lembra do Prota chamando, ô Serengeti, vai logo cabrita, para de enrolar, toma uma bicuda, e foi jogada. Nisso ela começa a pensar que ele não era só o sucessor e pergunta chorando se ele era o William. E o Prota revela, a minha aparência mudou, circunstâncias aconteceram, mas sim, sou eu. Pelo visto pro Prota, como ele era um jogador, ele não se lembra exatamente da conversa entre os dois. Tudo que ele fez foi spamar 26 emojis e depois dar-lhe uma bicuda para descer logo. Porém, graças às memórias que ele tá recebendo, ele consegue se lembrar bem vividamente da cena e se lembra de que ela hesitou. De qualquer forma, as ações e o encorajamento não foi ele, e sim coisas que refletiam a personalidade do personagem que ele criou. Oh meu Deus do céu, complicação. Ela então diz que aquele cara não era o tipo de conversar casualmente com os outros. Pelo visto, não só ele mudou de aparência, como se tornou um pecador. Ele diz que agradece só por ela estar acreditando e fala que é basicamente por aí. Ela responde que ele vai ter que tomar muito cuidado então com os caçadores. O pessoal, né, que sai matando os players por aí. Ah, entendi. Jogador que possui memória depois da morte são os tais pecadores. E os NPCs lá que são chamados de caçadores odeiam esses aí mais do que qualquer outro tipo. O Prota, porém, diz então que tem algo que ele quer perguntar sobre os momentos finais dele. Naquele dia, ele tem certeza que ele matou o Rei Demônio. Ele conseguiu usar o caminho da luz bem no meio do núcleo da criatura e o corpo dele começou a entrar em colapso. Porém, no último instante, tudo parou de repente. Foi quando a consciência dele foi cortada e o jogo acabou. Foi tudo muito de repente, então ele quer que ela fale a verdade. O que aconteceu por trás da morte dele? Capítulo seguinte conta um pouco dessa invasão na qual o Protinha liderou 200 mil tropas de elite, todos com a ambição de se tornarem os heróis que acabaram com o Rei Demônio. Com todas as informações que eles tinham sobre o Rei Demônio, eles prepararam a operação mais meticulosa possível. Teoricamente, tudo estava perfeito, e deveria ter sido perfeito. A gente então vê a Serengeti ali ajoelhada no meio do monte de corpo, uma sacerdotisa bem Parmalat falando que por favor que eles continuem em frente, já que essa bênção custou a vida dela. Um outro humano todo estraçalhado fala que é frustrante, porém esse é o limite dele. E mais um ali derretendo no solo fala que eles não têm tempo a perder, eles precisam continuar em frente. Pelo visto, eles seguiram em frente, abandonando todo mundo. Abandonando não, né? Os caras morreu. Basicamente, eles tiveram que usar as viras dos amigos como as pedras pra continuar. Até que do chão começa a sair ali mais uma porrada de zumbi. A Serengeti diz que algo os atacou como se soubesse de todos os movimentos. E pra ela aquilo não fazia sentido a não ser que tivesse um traidor do lar do Rei Demônio. No final das contas, aquela operação começou a colapsar por causa dos membros. Porém, alguém diz que ainda não acabou, fi, sai rasgando tudo. Cabeça voando para todo lado e o farmador de aura diz que eles parecem exaustos. Pode descansar por um segundo que logo isso ia acabar. Pra Serengeti, o Rei Cavaleiro é como um deus na terra. Dava pra dizer que quando ele partiu na frente, fi, dava dó dos demônios. Um corte dele destruía e reconstruía o terreno inteiro. No momento em que ela se sentiu mais desesperada, aquele homem cortou tudo como se não fosse nada. Ô, minha filha, vamos parar de amar também, né? Você tem marido. já tá... Chega de glazing. Os dois seguiu quase que sozinho. Ela tá ali falando pra ele que não tem por que ele fazer isso. O corpo dela já se recuperou. Ah, pelo visto ele foi ajudando ela, né? Falando que ele só tá ali pra ajudar ela a recuperar a estamina, mas quer saber, né? Quem mais sobreviveu? E ela diz que excluíram eles dois, as pessoas que foram de volta pra entrada, dá pra dizer que foi uma aniquilação total. O Prota então fala que se esse é o caso, no mínimo ela tem que sobreviver e retornar. Até porque ela chorava todas as noites falando que queria encontrar aquele tal de Hudson. Ela diz que não chorou nenhuma noite, porém ela garante que sim, ela vai voltar a encontrar ele. Porém foi aí que um estranho círculo surgiu no pé dos dois. O Prota sorriu, jogou o braço pro lado empurrando ela pra longe e avisou que esse jogo não é tão fácil assim não. Ela chama pelo Prota perguntando o que ele tá fazendo e ele só fala que quando ela voltar, se ela se casar ou se apaixonar, tanto faz. Porém, ela precisava viver uma boa
a vida. Naquele momento, a Serengeti sabia que a expedição era uma falha, porém, ela tinha a chance de sair dali e continuar vivendo. Ninguém nunca ia pôr a culpa nela. Essa era uma batalha horrenda que todo mundo acreditava ser impossível. E se ela ao menos voltasse agora, teria a chance de encontrar o cara que ela tanto ama. Porém, ela se lembra dos amigos que ficou pra trás, se lembra do Hudson e pede desculpas. Ah, meu Deus do céu, fez besteira, usou uma troca de posição ao mesmo tempo que rolou uma explosão. Ah, entendi, eles pisaram numa armadilha, a armadilha ativou, o Prota empurrou ela pra longe e ela se trocou de lugar. E agora tá ali, ó, só o saco de cimento caído, sem as pernocas. Ela então fala, né, que deu sorte de ao menos estar viva, o corpo dela não desapareceu, porém, né, digamos que ela não joga mais futebol. O Prota fica pensando que no jogo as coisas não foram tão dramáticas, né, era só uma tela. Ela diz que depois disso o William colocou um talismã que escondeu com perfeição o corpo dela. E foi por causa disso que ela conseguiu assistir toda a luta contra o Rei Demônio até o fim. Ele então fala assim, até isso aí eu lembro, minha filha. Eu tô querendo saber o que aconteceu depois disso. Ela então fala que sim, logo após aquilo, o Rei Demônio se revelou. E exatamente como ele se lembra, o Rei Demônio foi morto. Porém, de repente, por um instante, parecia que o William e o tempo pararam junto. Tudo se congelou enquanto o solo tremia. O Rei Demônio Caveirão fala que o garoto era um monstro. Mesmo que ele fosse um transcendental de 5 estrelas, ele não deveria ter chegado tão longe sem a autoridade de uma deusa. Porém, esse foi o erro dele. Sem a autoridade, ele pode destruir a carne, porém não pode destruir a essência. Ele presta os respeitos ao tal Cavaleiro Rei, e é como esse respeito que ele vai usar o corpo dele agora como um vaso. Ih, rapaz, o Protinha não tinha autorização do GM pra matar o Final Boss, basicamente. Vendaval de energia negra, explosão dourada, de repente uma anja aparece. Opa, calma aí que tá rolando um plot twist. O Caveirão tá falando sua puta. É proibido você tomar o lado agora desse cavaleiro só porque ele tá carregando essas estrelas. Como é que você se chama de deusa? Nisso, o corpo do Prota cai no chão enquanto o Rei Demônio acho que morre gritando que vai matar a tal da Pina. Ok, tô confuso ainda. Não sei o que aconteceu direito, mas a Serengeti diz que, bom, é isso, ela não tem memória depois disso aí. O Prota entendeu, ok, o Rei Demônio tentou pegar o corpo do William e a deusa Pina interviu. Porém, o porquê ela fez isso e porque ela também parecia interessada nas estrelas. Cena muda pro Jardim dos Cavaleiros, onde um cara tá no tédio falando que isso aqui tá chato pra caramba, por que eles têm que ficar observando essa região? O caraca fala, é porque o território tá falindo, tem pouca gente pra trabalhar nessas funções, então a gente tem que ficar fazendo várias horas extra. O cara vai concordar, porém para de repente, mano, eu paro de falar por quê. Nisso tem uma fumaceira vindo, mano, assustada. Uma pancada de monstro vindo na direção. Nossa, adoro uma invasão de castelo, tá ligado? Aquele tower defense bem raiz, perfeito pro like nesse vídeo, molecada. Acabamos mais uma. Acabamos assim, né? Aquelas que essa obra aqui tá começando, é recente. Tem 19 capítulos só, inclusive, ó. O nome é Starting with 13 Hidden Traits Chapter 19. É isso, fi. Essa obra, não sei, ela começou meio fraca, eu diria assim. Começou, ok, clichê. Mas até que ela tá melhorando, mano. Ou tipo, o plotzinho assim, tá tipo várias coisas se revelando, se conectando. Além disso, né, eu gosto do meu artista quando ele faz as minhas meninas Parmalat bem boazinha. Porque, né, merecemos, né? Não tô aqui pra ver coisa feia, pelo amor de Deus. Andava na rua se fosse pra agredir meus olhos. Agora é aquilo, né, meus guris? Se for bem, a continuação vem e pra você não perder, o que você vai fazer? Ativar ele, dali, fui.